Olá pessoal, começando mais um JuraPod, ao meu lado Gabriel Foguinho, o guerreiro, o Vitória perdeu, mas o homem não abre mão. Beleza, Tomou dois, Jura? foi? Tô aqui na luta, Jura. É? Minha alegria vai vir no Dia dos Pais aí. Ceará que aguarde. Será, rapaz? Pitbull enraivado. Aí, tá vendo? Tomou Colado. dois, foi? Não, chegou baba, Jura. Bora. É isso aí, hoje nós vamos bater um papo aqui, só que nosso convidado também é rubro-negro sofredor. O cara é bom demais. É? Rapaz, esse cara Você combinou com ele? É uma sardinha enrustida esse rapaz. Não é Hoje assim, nós vamos bater um papo aqui sobre produção. Então nós vamos conversar aqui com Flávio Sá, produtor. E primeiro eu fiz uma pergunta aqui em off, mas ele vai responder pra gente o que ele é produção artística, executiva, ele vai desmiuçar aqui pra gente. Seja bem-vindo, Flávio. Ô, Jura, obrigado. É um prazer estar aqui. Gabriel também. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui pra gente esclarecer um pouquinho sobre a produção de eventos. Saudações Ô, rubro-negro. Flávio, você vai falar seus artistas que você já produziu, que você acompanha, mas a questão da produção, eu tenho uma produção artística. Quando eu falo artística, é muito amplo, né? É porque assim, Jura, a gente que trabalha com produção, que é produtor, a gente tem várias vertentes, né? A gente tem o produtor executivo, né? O produtor executivo geralmente é aquele que trabalha vendo... Vou dar um exemplo de banda. Você tem um produtor executivo e um produtor técnico. O produtor executivo é aquele que fica preocupado com a questão do hotel, a chegada, a venda da banda, o cachê da banda, o dinheiro de diária de alimentação, é aquele que resolve esse trâmite. O produtor técnico é aquele que acompanha os músicos na hora da montagem, né? Ele está ali junto com os roadies, com os técnicos de som, para poder fazer a montagem e deixar o palco pronto para a banda chegar e Passagem tocar. de som. Exatamente. Exatamente. É aquele da mochila e do tablet na mão. Exatamente. E O cara você? que sobe para poder deixar a banda pronta para tocar. Agora eu te acompanhei muito você fazendo esse papel. Na verdade, assim, eu faço quase tudo, Jura. Porque a gente que começa a trabalhar com produção, você se envolve com tudo, né? Então, teve banda que eu já fiz produtor executivo, já fiz o produtor técnico, já fiz a produção artística, porque eu também já trabalhei do outro lado montando o evento, né? E principalmente, assim, o que eu mais gosto de fazer é isso, né? Hoje eu faço mais banda, mas eu gosto mesmo de montar o evento como um todo, né? Design, tudo que eu Flávio. acho- Você que não sabe, Flávio também é um bom design aí, viu? É mesmo? Porque na verdade minha formação é publicitária, né? Então eu fiz publicidade, Homem é fiz bom, homem é bom. design gráfico e isso me ajudou bastante na área de produção. Já fez muita capa de disco, então. Já Muita fiz capa. muita já. Brau agora lançou, você foi produtor ou é produtor de Brau ainda? Não, hoje eu não estou mais com Carlinhos, né? Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com Carlinhos 7 anos, né? A princípio, eu fui convidado por ele para administrar o Museu do Ritmo, que era a casa de eventos que ele tinha. E a partir daí, eu comecei a fazer muita coisa para Carlinhos, né? Cuidava da questão do trio dele, né? Carlinhos é uma pessoa que tem 3 trios elétricos e a gente cuidava desses trios. A partir daí, surgiram outras oportunidades e uma delas foi ser produtor da Timbalada, né? Sim. E aí eu fiquei na Timbalada 3 anos e deu para desenvolver boa parte desse trabalho que a gente estava aqui discutindo da questão de produtor técnico e produtor executivo, né? E eu lembro que você assinou algumas peças aí de publicidade, né? Sim, fiz muita coisa, né? Tinha Outdoor. algumas coisas que... porque assim, como tinha outros eventos lá no Museu do Ritmo, né? Sarau do Brau, ensaio da Timbalada, tinha algumas coisas que eu fazia mais do lado publicitário, né? Sim. Que aí desenvolvia peças, campanhas publicitátárias, né? Versátil. Experiência. O bom é isso, experiência é isso, né? É, E porque o senão Pix você... dobrado? Aí é que Brincadeira, tá. brincadeira. Ô, Flávio, quando a gente fala isso, é muito importante você falar isso, porque o cara que está começando, às vezes o cara diz assim, a gente percebe Sim. que não é simples a pessoa saber cantar bem ou então Sim. tocar. O cara tem um produtor por trás, o cara tem um empresário, que talvez o empresário pode ser o próprio proprietário da banda, Sim. ou empresário do ponto de vista da venda da banda, Sim. não é? Do Exatamente. negócio. E aí o cara fica dizendo assim, e às vezes a culpa cai em cima do produtor, diz assim, o produtor é chato demais, o produtor não deixa o artista fazer determinada coisa. Como é que você vê essa questão? De uma certa forma, às vezes até concordo. Eu mesmo, às vezes, faço esse questionamento, né? Eu acho que, às vezes, tem muito artista que é estragado pelo produtor, né? A gente tem queira ou não, um papel chato, que é aquele papel de ser a pessoa que cobra, que exige, né? Um exemplo, hoje eu estou fazendo a produção de Jeane Lima.
Então, São João, forró é uma coisa muito complicada, porque a gente sai para tocar em todo tipo de cidade. E a gente sabe que cidade do interior não tem a estrutura de capital. Então, é meio chato, às vezes eu tenho que estar cobrando. Preciso que aquilo tudo esteja organizado no palco, preciso saber do hotel, às vezes a gente não vai para um hotel bom, é uma posada, eu preciso saber das condições. Então, é um trabalhozinho um pouco chato. E tem banda hoje, Jura, que às vezes assim eu não concordo muito, mas a gente tem que fazer porque são exigências. Coisas, bobagens pequenas que tem artistas que não gostam, né? Se não tiver um determinado quarto daquela forma, o artista não fica. 30 toalhas brancas. Tem essas coisas, entendeu? Mas assim, o que a gente pode fazer é ser maleável de um lado, ser maleável de outro, para poder ajudar. Porque senão, Juro, às vezes não dá certo. Às vezes quando você fala isso de você passar de cidade em cidade, uma cidade às vezes tem uma estrutura boa e tem outras mais simples. Outras mais simples. E essa questão dessa exigência, isso você vai do produtor, ou você acha que já é a cabeça do artista mudando? Ele acha assim, eu vou criar meu padrão. Meu padrão é esse, quem não puder cumprir, eu não toco. É isso que você quer? É isso, Júlio. Isso às vezes vai de artista, entendeu? Tipo assim, aquela splinter, eu quero aquela splinter de vidro fumê com 22 lugares só pra mim. Exatamente, tem isso, né? Mas assim, às vezes a gente procura ser maleável como produtor, né? Porque a gente sabe que vai chegar em determinado lugar e você não vai encontrar aquilo. Às vezes você faz, quero esse suco de pêssego, mas naquela cidade às vezes não tem. Agora, então, o tipo de produção, você viaja com artista ou aquele produtor que chega antes na rota? Tipo, não, eu viajo com o artista. Direto geralmente eu acompanho o artista. Agora, eu vou lhe falar uma coisa, Flávio. Eu tenho... Meu sogro mexe com eventos. Sim. Estrutura e tal. Ele tem som muito. E eu vejo, às vezes, poucos. Mas você vê aquele produtor, que eu não sei, aí me perdoe a ignorância, mas vou tomar essa aula hoje com você aqui. Aquele produtor que fica ali na mesa... No som e tal, que às vezes eu vou lhe falar que ele já teve um problema de a mesa tá com um canal com um problema e o produtor querer encrespar dizendo que não ia tocar naquela mesa para ele arrumar outra mesa. Isso durante o show. E aí foi uma confusão danada e tal. E até outros disseram, não, esse produtor é problema, ele já veio de uma banda, de outra banda, e os empresários todos reclamando dele e tal. E isso, essa relação, como é também... Porque não é só uma relação que você tem que ter com o seu artista, mas você move ali com outras empresas. Você faz uma produção vamos supor, de Angiane Lima. Você está fazendo uma produção, mas você tem que ter uma relação boa também com o dono do evento. Sim, lógico. Com o cara do palco, com o cara da iluminação, com o cara do som. Como é também essa relação? A gente procura, como eu falei a você, Gabriel, a gente procura ser maleável, entendeu? A gente procura dialogar para poder chegar a um denominador comum. A gente encontra problemas, né? Lógico que encontra, porque às vezes você diz assim, a gente tem um rider técnico que tem que ser atendido. E quando você chega lá, não tem aquele rider. E aí, com aquilo que tem, a gente tenta, às vezes, se virar. E, às vezes, realmente não atende. Mas, assim, não que a gente tenha que brigar, mas se você não for firme, você não vai conseguir fazer. Porque não adianta só o artista ensaiar de um lado, deixar tudo bonitinho para fazer uma boa apresentação e você chegar lá não tem o equipamento necessário. E aí é onde está o X da questão, é onde entra o papel chato do produtor. Porque eu saio com uma coisa na mão e eu tenho que tentar ter o máximo possível para poder equacionar e fazer tudo da melhor forma. Tem lugares, como o Jura falou, que a gente consegue fazer. Tem outros que, infelizmente, não tem jeito. No São João desse, hein? Não tem jeito. Que deve ter uma agenda de 50 shows, você deve ver de tudo aí. Não tem jeito. Tem coisas que a gente leva, certo? Parte de equipamento que a gente leva, porque a gente sabe que não vai atender. Às vezes a gente leva um ENI, um Power Play, a gente já tem, porque a gente sabe que você pede, chega lá e não encontra. Né? Tem coisas que as empresas de som, de luz ou de LED não atendem. Né? Você chega lá, diz que tem, na hora não tem. Mas em compensação também você tem uma força na sua mão que é o seu técnico de som. Sim. Que você não pode ali faltar. Não pode faltar. E nem da iluminação, né? Não pode faltar. Você viaja com todos os técnicos, você não pode deixar de ter. Além disso, a gente viaja com os roads, porque são eles ali, é o que a gente chama dos meninos que trabalham com a graxa, né? Que é os meninos que pegam no pesado, que montam, que estão ali, que carregam, que fazem, que é essencial. Se você não tiver, é problema. É chão. Quantos anos já, Flávio, nessa labuta aí?
Desde 2005. Ah, você já pegou tudo. Muito som caseiro pela frente, muito palco com alça de supermercado. Já peguei muita bagaceira. Já pegou muito aquele palco que saiu, aquele palco concha. Já peguei muita bagaceira, mas também já peguei muita coisa boa por aí, viu? O Flávio, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente trabalha juntos. Sim. E a gente fez Jorge Mateus e Roupa Nova, você tava A junto. gente fez Roupa Nova, Jorge Foi. Mateus, Simone Simaria, na época que ainda eram as coleguinhas, Saulo. Deixa eu ver mais quem a gente trouxe aqui. Forró do Bom. Foi. Mais quem que a gente trouxe aqui, Jura? Era o produtor nosso. São João de Lauro de Freitas, foi... Bombado. Foram 2 anos assim, foi, Jura? Foi, muita... Corrido, né? Agora você já pegou algum artista assim que chegou pra lhe contratar? Claro que quiser preservar o nome, preserve. Sim. Mas quando você Que até você mesmo se arrepender de estar você falou, trabalhando. velho, eu não digo nem pela voz, nem pela desorganização, mas eu digo assim, Sim. é enjoado. Já. Não dá pra mim, não. Já, tem uma artista nossa que eu prefiro nem falar, mas que é É complicado. feminino. É complicado. Entendi. Muito Canto o que axé, complicado. sertanejo? É muito complicado. O Flávio, a gente pensando assim, do cenário artístico, eu via que a escassez do artista, por exemplo, o Roberto Carlos. Roberto Carlos fazia poucos shows anuais e Roberto Carlos se manteve durante esse tempo todo aí Sim. fazendo sucesso. O rei, né? E aí vem a mídia agora social e diz, não, você tem que aparecer direto, constantemente. E praticamente todo artista está todo dia na mídia. A mídia interativa aí. Aí você vê, hoje em dia eu tenho que fazer minha escassez para ter valorizado o meu cachê, ou eu tenho que aparecer. Tem hora que eu me pergunto, se, por exemplo, um Belo da vida, quer ver outro, um latino. A gente pensa assim, a gente que está aqui, diz assim, pô, um cara desse, se lançar um show, é casa cheia. Ah, belo. Fê Maria. É casa cheia, mas você não vê ele tocando muito. É porque assim, Jura, eu acho que são artistas que já fizeram seu nome, já fizeram sua história, né? Apesar de serem de outra época. Hoje a gente vive numa época de rede social, que é totalmente diferente, né? Hoje TikTok, aparece né? muito a questão do TikTok, né? Aquela música chiclete que passa por um tempo, né? É diferente, né? Você vai para um show de Roupa Nova, por exemplo, não é essa galera do TikTok que vai lá assistir. Sim. É um público mais antigo, que gosta, que prefere escutar eles, né? Mesma coisa, às vezes, a gente passa isso vou dizer assim, pelo São João, experiência própria, né? A gente tem artistas assim como Flávio José, Sim. como outros mais antigos, que têm uma forma de tocar diferente de artistas mais novos, que já tocam mais a tendência do que o jovem gosta, da questão do TikTok, da rede social. É diferente, né? E hoje, queira ou não, Jura, é uma mídia fantástica a rede social. Tem que ser só saber usar, mas que é uma rede maravilhosa para você divulgar, de você mostrar seu trabalho, não tenha dúvida que é. Deu a Antigamente a chance. gente tinha os programas de televisão que mostravam os clipes, não sei se você lembra MTV. Sim, a MTV Mostrava era... os clipes. A gente tinha. Aí depois veio a Multishow que Exato, surgiu muito e pegou essa briga com a MTV, né? exato. E trouxe pro Brasil essa cultura da música e tal. E antigamente você não. Né? Hoje em dia você É tem um muito YouTube diferente. na palma da mão. Você tem, né? Você tem tudo. Hoje é um Spotify, é o Dance, é o YouTube, enfim, é diferente, né? Aquele Hoje tem, Godzilla, né? tem muita Godzilla. gente hoje tem muita gente que aparece através do YouTube. O cara fez ali uma brincadeirazinha no YouTube, aquilo pegou, Estourou. foi pro TikTok, pronto. Estourou. Quando você vai ver ao vivo, misericórdia. Exemplo. A gente tem vários exemplos. Vários exemplos. Se a gente for botar aqui na ponta, tem vários artistas que apareceram através de rede social. Mas isso mostra também que não estoura só o bom. Não. Estoura qualquer coisa aí. É porque a Basta gente... cair no gosto da população. É o gosto popular. Não tem pra onde Ó. correr, Jura. Não tem. Caneta azul, azul caneta. Não tem pra onde correr. Tá marcado na minha Coisa lista. que, infelizmente, a gente Cara, é um tem poeta. que Mas você que é aceitar do e mudar. meio, Flávio, e essa oportunidade do cara ser a mídia social dentro de casa, o cara dizer que eu posso pensar. Porque antes eu pensava, eu era bom, mas não tinha o dinheiro, não Sim. tinha um produtor, não tinha um empresário para me lançar. Exato. Hoje não, eu posso sentar. E a se eu pandemia for ajudou muito nisso aí. Se eu for um Exato. cara inteligente, criador, eu posso criar ali, chamar um amigo, às vezes que não é nem produtor, uma pessoa também criativa, pode se juntar 2, 3, fazer alguma coisa. Estou falando isso até no ramo da música. Uhum. E o cara começa a aparecer devagarzinho, daqui a pouco faz sucesso. O Barão Mas da como é que acontece você vê? muito hoje. Barão da Pisadinha estourou, foi a música mais ouvida no mundo no ano novo e não tinha feito um show.
digo, como o Barão da Pisadinha de Fato, que ele já tinha um grupo antes. Exato. Estourou na Isso pandemia. é uma né? coisa diferente, Jura, que a gente vai ter que se adaptar. Assim, na cabeça de muitos ainda é confuso isso, né? Mas é a tendência, não tem para onde correr. Será que isso afasta os grandes empresários do meio artístico? Eu aquele acho que aquele não, cara viu, que tinha Jura? aquela manipulação do artista. Eu acho que abriu o mercado. Eu acho que abriu o mercado, abriu um leque. Acho que todos eles hoje, Jura, assim, os grandes empresários já olham de outra forma, né? Já vê essa questão. Antigamente, para o cara estourar, ele tinha que passar pela questão da rádio, se Sim. tocasse na rádio, aí a gravadora que ele pegou, que lançava ele ia para aqueles programas mais antigos, como Chacrinha, o Bolinha, etc, tal, e aí sim ele estourava. Hoje não. Agora comenta-se muito, você vai até me dizer se é linda, se é mentira. Quando eu tive um artista muito massacrando na televisão, gastando aquela verba de Sim. mídia, do nada ele some, pum. Passa 1 ano, 2 anos, dizem que, eu não sei, aí você vai me confirmar, dizem que ele tá colhendo os lucros dessa mídia que ele fez e tá rodando até exaurir tudo, gastar o que ele investiu lá, fazendo show, agenda cheia. E a gente, como o Jura falou, a gente não vê. Mas ele sumiu da mídia. Mas ele tá rodando mas tá absurdamente. É porque tem muito artista também que a gente não vê. O cara tá fazendo muito show, depende da região. E a gente não Sim. sabe que o cara tá rodando, tá fazendo, né? Tipo, vamos supor, você trabalhava com Brau. Brau Sim. não tem muita cultura de tocar aqui em Salvador. Sim, Mas Né? A gente fora- não vê muito, mas fora, a gente vê que Brau levou o trio elétrico Sim. para a Europa, né? exato, E o carnaval de lá de fora, Brau é o pai. exato. Então, você vê. Exato, que- assim, Carlinhos, ele é um artista que ele se preocupa muito com a qualidade musical, então passa a maior parte do tempo gravando as músicas que ele compõe, ele fica muito mais em estúdio. Então, assim, ele é pontual nos shows que vão fazer, né? Então, não é aquele artista de sair fazendo turnê de 20, 30 shows no mês, não é. Sim. É diferente, né? Então, você pega hoje, por exemplo, o que vem dominando o país ultimamente é o sertanejo. Sim. Né? E o sertanejo tem uma forma diferente de pensar, né? Ele lança o artista, um show atrás do outro, um show atrás do outro, Batendo. um show atrás do outro, massacrando aquilo, um show atrás do outro, rede social ali atrás, um atrás da outra, é bem diferente. A Agora, você questão. bateu nessa tecla, eu vou até levantar essa polêmica para ver o que você acha sobre Bahia, o produtor de Marília Mendonça. Sim. Que a família agora está processando a equipe Marília Mendonça, Sim. né? O que você acha? Olha, é meio complicado a gente falar isso, né? Eu não estou muito assim por dentro por que a família está fazendo isso agora, né? Mas assim, ele acompanhou ela bastante tempo, né? Praticamente eu acho que ele dedicou a vida dele. Ele A veio de dela, Cristiano né? Araújo. Exato. Então, Pra assim, quando você pega um artista como Marília Mendonça, como Gustavo Lima, né? Como outros que a gente tem, principalmente, como eu falo, do meio sertanejo, é praticamente uma vida dedicada, que você está ali, é o tempo todo, não tem para onde você correr. E a questão dele está sendo justamente esse vínculo empregatício Sim. da empresa, da cobertura à família pela morte dele lá. Exato. Porque, assim, é algo a se pensar, a se levantar o porquê disso, né? Porque, assim, dentro dessa questão, eu não tenho muito... não sei qual foi a questão, se ele recebeu, deixou de receber, se a família foi indenizada ou não foi, né? São várias vertentes, né? O Flávio, essa questão desse... A gente tá conversando aqui, às vezes quem tá nos assistindo que tem banda ou que é artista, às vezes o cara não tem essa noção Sim, de campo. sim. E você já tem essa noção de campo. Essa questão dessa extensão de fazer 20 shows no mês, 25, tem banda aí que quase tocam um show por dia. Exato. Eu acho que isso não é muito desgaste para a banda, para toda a produção, e às vezes não entrega um produto de qualidade. Tem gente até que dobra, né? Faz Sim, 2 shows em um dia, lógico. mas... Jura, tudo é a questão do momento, tudo é a questão da hora, né? Vamos dizer assim, as bandas de forró, por exemplo, elas têm o mês de junho praticamente para se apresentar e às vezes tem muitas ali onde tiram o seu ganha-pão do ano todo, né? Sim. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente sabe que é exagerado, né? Às vezes tem banda aí que faz 3, 4 shows. Eu vi artistas aí em um mês ter 35 shows. E banda É que só complicado. se forma ali no... Agora sim, tem uma equipe grande por trás para poder acompanhar, porque é Pesado. pesado, porque você sai de um show correndo, entra no ônibus, vai para outra cidade, às vezes a distância daquela cidade... Tem música que não chega, tem que ter música para cobrir lá. Exatamente. Perde show, Exatamente. o Porque horário assim, quebra. Carnaval, por exemplo, eu com a Timbalada, assim, já aconteceu de ter shows assim de um extremo a outro, né? Você tocar em Belém, tem que tocar em Sergipe no mesmo dia.
E aí, para você transportar equipamento? Voo comercial. Tem que ter tudo lá, né? A gente tinha tanto lá como chegava em Belém, tinha o equipamento e os instrumentos da gente. Mas já tinha outra equipe montando lá, porque senão não tem tempo. Logística. Não dá. Sim. Então é uma logística, às vezes, complexa, né? Você para pensar assim, a gente tem o que a gente chama de set. Eu tenho 10 sets de instrumentos aqui, justamente para poder atender. Lógico, tem banda que não tem isso, né? Tem banda que acabou o show, desmonta tudo, pega Sim. e viaja. Mas assim, quando a banda não tem essa estrutura, geralmente ela não tem essa gama de fazer tanto show, porque sabe que não vai conseguir atender. Rapaz, eu vi um artista nesse São João. Não vou chamar, mas vou falar assim. Um enrolation. O cara fez um show de 1 hora e tocou 7 músicas, velho. Das 7, ele repetiu essas 7. 1 hora de show, só foi 7 músicas, ele repetindo as músicas. Eu fiz, rapaz. E a galera cantando, chorando, olhando assim, rapaz, que ladrão musical, velho. E eu olhava aqui, aí eu fui conversar, eu tava na mesa de som, conversando com o produtor dele, eu fiz, e aí, velho, ele fez, tô com saudade de casa, velho, 40 shows, 46 no mês. Eu fiz, rapaz, que porra é essa? O cara com saudade de casa, o produtor e tal. E eu olhando pra partida, eu falei, rapaz, 7 músicas, tá o cara minha... levou 1 hora de show, velho. Mas aí que tá a minha crítica e minha dúvida. Por exemplo, um cara desse, às vezes, ele faz 40 shows, ou 45, ou 46 no mês, e chega, ele não entrega um show desse bacana. Quando chega no próximo São João... Se ele, questão. O cara vai dizer, porra, não chama ele não, que o show dele não é bom. A galera amou. Eu tô lhe falando porque só foram 7 músicas. E eu olhando pra ele aqui. Mas isso vai de acordo com a tendência ao público que você tem, né? Mas o cara tava estourado. Mas é isso que eu tô dizendo, né? Você tem aquela música, o famoso TikTok, né? O que a galera quer ouvir. Então você pode repetir aquilo ali 10 vezes num show que a galera vai amar. Mas eu vi criança chorando. Eu fiz, que loucura, velho. As crianças chorando com a música dele. Você lembrou da sua época que você era produtor? Ele já foi produtor. Ele tinha banda. Eu chorava, sabe como? Eu vou lhe falar aqui de coração. Já tentei pegar aquela calcinha de Paulinha Abelha e nunca consegui. Um show em Itaberaba, aquela avenida, o pau quebrando, velho. A terra de Suzy, tá vendo? O pau quebrando, velho. E eu tentando pegar. O São João ainda era naquela avenida da entrada ali. Sim. Não era hoje onde é a praça. Você conhece Itaberaba? Não era lá na praça. Era Sim. lá embaixo na avenida, embaixo do viaduto, como se fosse da BR-242. Sim. Rapaz... Tomei ele de cacete pra subir lá, fui meu pai me levar pra frente do palco pra ver Paulinha Abelha. Mas ele ficava, se tem calcinha eu vou. Que calcinha que eu achei. Mas evento, show, é muito bom de fazer. Eu gosto, porque a gente ouve essas histórias, é por isso que eu gosto de fazer, né? A gente aqui teve a oportunidade de fazer o São João de Lauro de Freitas, eu acho que nada mais foi mais gostoso do que aquele coreto, não foi não? Foi, o coreto. O coreto, porque a gente fez o palco, fez uma estrutura... Um palco para grandes atrações. As atrações maiores, e o palcozinho menor ali com aquele coreto, com trio pé de serra tocando. Que o povo curtiu mais do que o mais regional, né? Exatamente. Porque assim você consegue segurar o público ali, né? Quando às vezes você tem aquela coisa muito mecânica, muito certinho ali, só sem uma... Né? Ainda mais São João, que é uma época que eu gosto, particularmente eu gosto muito, né? Já tive a oportunidade de fazer assim grandes São Joões, já fiz Santo Antônio de Jesus durante vários anos, fiz o São João de Amargosa, fiz aqui Lauro de Freitas, então assim, são experiências assim que... Rapaz, esse portfólio aí é estourado mesmo. Muita Flávio, coisa. E a questão do artista em si? Você que tem experiência. Tem músico que vem, ele diz assim, vou fazer meu perfil, mas eu quero apresentar qualidade. Tem outro que diz, não, vou aproveitar o meu momento. O que é que eu quero falar com isso? Por exemplo, quando a gente fez aqui Roupa Nova, sim, o pessoal me chamou de Roupa Nova e disse assim, você tem que arrumar um caminhão para a gente trazer nossos LED do aeroporto para aqui. Exato. Porque o cara trouxe luz, LED, sim, que é o LED de qualidade. Não usava nem o seu, usava o dele. Não, dele. Alta qualidade, né? Porque o painel assim, dele é a preocupação que você tem, não só marca, com sua apresentação musical, mas com o que você vai mostrar. Né? Às vezes você faz assim, eu vou botar um LED aqui, beleza. Aí o cara faz uma exigência que às vezes você não tem. Perde qualidade. Perde qualidade. Você vai dar o LED, pronto, eu tenho aqui o LED e tal, mas não é o que ele tem, não é o que ele usa. Então, assim, às vezes, é aquilo que eu falo, é o papel chato, às vezes, do produtor. O cara tá ali cobrando, tá sendo chato, você, porra, o cara é chato, é insuportável, mas não é. É porque uma banda como Roupa Nova, por exemplo, exige um trabalho técnico para que eles possam mostrar o melhor. Né? E a gente sabe que para mostrar o melhor, a gente precisa ter o melhor em termos de som, em termos de luz, em termos de LED, em termos de estrutura de palco.
Jorge Mateus aqui, pra gente poder fazer, a gente teve que desmanchar o palco. Você lembra disso? Foi. Desmanchar o palco. Porque os aumentar. caras iam trazer o equipamento dele, e o equipamento dele no palco que a gente tinha... Tinha que aumentar a boca do palco. Foi, de um dia pro outro a gente Aumentou desmontou o boca palco. do palco. O palco era um Botou palco de 10 por 8, aumentou botou para 20, 16. boca de 20. Foi, aumentou. Eu sei que Foi. o palco ficou grande. O pé direito do palco, que era de 3 metros, foi para 6 metros de altura. Porque assim... Então a exigência é muito grande. É uma exigência Mas muito também grande. quando você vai ver, é isso que eu digo, na execução, você em percebe si, realmente que houve uma mudança. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, a empresa de som faz assim, eu tenho essa mesa aqui, fulano tocou com essa mesa. Beleza, ele tocou com essa mesa, atende para ele. Mas às vezes a outra banda, por ter um equipamento ou por ter um perfil diferente, não toca. Entendi. Né? Não é só a questão de canais, tem 24 canais, 32 canais, não é só isso. Né? É toda uma estrutura que tem por trás, um trabalho que é feito. Né? Hoje a maior parte das bandas, por exemplo, toca com um chamado VS. Sim. Né? Que é o famoso playback, como se fosse. Não é, na verdade, eu não diria que é um playback. Na verdade, o VS ele ajuda bastante, né? Preenche, né? Porque às vezes você rodar com a banda hoje. É isso que eu vou chegar com você. Que eu não vi. Rapaz, eu fiquei impressionado. Porque tem maluco pra tudo, né? Tem gente que vai pro licor, tem gente que vai pra comer amendoim, tem gente que vai pra ver o show. Eu vou pra tudo. Eu como amendoim, tomo licor, tomo isso e vejo o show. Mas eu observei nenhuma banda com bateria, velho. Você contava no dedo a que tinha. As bandas de arrocha geralmente não usam, né? Mas vou dizer assim, vou dizer no caso da banda de Jeane, né? Então, Jeane tem percussão, bateria, baixo, guitarra e a sanfona. E a gente usa o VS. Porque tem coisas que a gente não leva. A gente não tem tecladista, a gente não tem o naipe, o sopro, né? Então, assim, tem músicas que você precisa. Quem Então, solta o VS? A mesa? Não. No caso, quem salta o VS é o diretor musical. Entendi. Porque a gente geralmente tem um quem diretor solta musical, que é o né? sanfoneiro, é ele que salta. Entendi. O computador fica do lado dele, ele tá ali, ele que salta o VS, entendeu? Porque geralmente quem solta, até por isso que eu perguntei quem é que soltar, porque geralmente quem solta o tecladista. VS, pra gente entender aqui mais, eu mesmo que fui perdido agora, o VS é tipo as cenas antigas? Não, o VS funciona assim, Jura. Por exemplo, você na sua banda, você quer que tenha o som Trio do de naipe. naipe. Você quer o naipe, o trio de sim. naipe. Mas aí você faz, eu não posso levar o trio de naipe. Às vezes são bandas menores, que você viaja de van e tal. Sim. E aí você não quer fazer. O que é que você faz? Você grava tudo antes e você joga dentro do VS ali no computador. Então a música já está pronta ali. Vai começar, você salta o VS, tá ali o som do naipe, tá ali as backs vocais falando, mas elas não estão ali presentes. Falando nisso aí, Flávio, a questão dessas mudanças de qualidade de som mudou muito, né? Mudou bastante, Jura. Eu digo porque até quando eu mexia com isso aí, na sua época que eu te acompanhava, era a questão das cenas. O cara chegava com o CDzinho dele ali, com o pendrive dele, botava e ajustava. A voz já estava pronta, voz do cantor, do back, não sei o que e tal. Exato. Mas hoje funciona... É basicamente como se fosse isso, né? Sim. Mas hoje você funciona com computador. Você tem um computador ali com um programa específico, né? Tá tudo gravado, tudo certinho ali. Então, quando você começa o show, você salta o VS. Rapaz, então, o show é todo seguido de acordo ao VS. Eu já vi um colega seu com um tabletzinho andando pelo meio do público assim, e ele ia olhando aqui, dando voz, dando não sei o que. Rapaz, existe. Isso aí pro técnico de som, hoje as mesas de som, elas hoje funcionam com Wi-Fi, com Bluetooth, os programas estão já nos aplicativos de celular para tablet. E aí ele faz ali, ele vem aqui, equaciona, ele pode descer. Porque você tem dois técnicos, né? Você tem um técnico de PA, que é o que fica na mesa, na house mix, e você tem um técnico de monitor, que está lá no palco, né? Fazendo a equalização para os músicos. Então, às vezes, ele pode descer, vir olhar se está tudo certinho, o que está lá embaixo também já acompanha com ele. É tudo bem casado, né? Sim. Aí funciona dessa forma. O Flávio, e a questão da hierarquia dentro da banda? É complicado? Existe, mas é complicado. Porque assim, Jura, é o que eu falo, o papel chato do produtor, né? Sou eu que empurro o horário, sou eu que tenho que dizer a hora de almoçar, sou eu que cobro a hora da saída, e às vezes isso é complicado, porque você lida com um monte de gente, né? Cada um e o ego do tem artista é meio difícil às vezes. Graças a Deus eu trabalho, um beijo pra Jeane é maravilhosa por causa disso. E a casa tá aberta pra ela aqui, né? Jeane é assim, fantástica, né? Eu acho que
dos artistas que eu já trabalhei, eu gosto de trabalhar com a Giane assim, pela simplicidade, pela questão que a gente fala do horário, ela sempre está ali presente, ela se preocupa, ou seja, ela deixa a gente trabalhar. Porque assim, você tem um produtor, você tem um técnico, você tem um empresário, você tem o cantor. Né? E às vezes, nesse meio de caminho, tem muitas vezes que você é podado, você se atrapalha, às vezes você tem aqueles intempéries, às vezes eu preciso do horário para sair. Né? E se eu não tiver, às vezes, essa, vamos dizer assim, essa questão deles terem esse amadurecimento, é complicado. Eu acredito. Agora tem aquele artista, vamos voltar aquele artista cri-cri, tipo assim, ou cri-cri não, ou que tá no nível mesmo, não sei lhe dizer, mas quem não quer viajar com a banda. Mas assim, quando geralmente o artista que não viaja com a banda, é como eu falei, às vezes ele tem uma produção grande, então ele se pode dar o luxo, se pode dar o luxo daquela estrutura dos músicos, a técnica, viajam ali em separado, ele viaja sozinho no jato dele, particular. Que tudo é um custo maior, né, Flávio? Quando termina tendo um custo maior. Termina tendo um custo maior. Agora também, Flávio, me perdoa, o que você acha desses cachês exorbitantes? Que hoje o mercado, hoje você tem artista que dia de sexta-feira é 1 milhão, dia de sábado é 1,5 milhão. É um ponto complicado para a gente discutir. Eu acho que cada um tem o seu valor. Né? Cada um chega num patamar que é difícil, né? A gente. É arte. Não tem como mensurar, mas. Não tem como mensurar. Mas você para pensar assim, vamos supor, como o Ministério Público atua agora em vários municípios. Sim. O município tem vários problemas, tudo bem, que você for questionar. Você leva um artista desse, você movimenta a economia, você muda a realidade daquele município ali, você gera tudo, mas se você parar a ver 1,5 milhão em um artista, é uma coisa complicada. E do mesmo lado, por 2 horas, 1 hora e meia. Já é complicado para um empresário particular fazer um evento. Sim. Né? E você não vai ter... Para você montar hoje um evento com um artista que custa 1,5 milhão, ou você tem patrocinador, porque você sozinho na bilheteria ou na venda de produtos ali no bar, de bebida, ou de uma praça de alimentação, você não paga. E de outro lado, uma pessoa carente não tem como ir um show desse. E o município tem a oportunidade de ofertar para seus munícipes e ver o show, mas é um show exorbitante. Exato. Porque assim, para você hoje, acho que o município hoje fazer um show de 1 milhão, 1,5 milhão é complicado. Dentro de uma receita do que é o evento como um todo. E não tem só ele, né? Porque a gente vai fazer, né, Jura? A Jura bem sabe o que foi montar um São João, onde você faz assim, eu tenho 600, 700 mil para fazer um São João. Porque você tem estrutura, né, de palco para montar, não é um camarote. Dia só, 2, 3 dias. Exatamente. E aí você tem som, luz, LED, e são preços que durante o São João são praticados lá em cima, porque é a questão da concorrência. Várias cidades querem, então o prestador de serviço, é a época dele ganhar dinheiro, ele faz, não, o meu preço é esse. E aí você tem que fazer, não tem jeito. Né? E aí quando você bota o valor de cachê, junto com essas questões de estrutura, o valor vai lá para cima. E como é que você paga isso? É difícil, é complicado mensurar. Dar valor ao trabalho de cada um é realmente meio complicado. Mas que os cachês hoje estão num patamar mais alto, estão. O Flávio, você acha que essa questão de você falando assim, o cara que faz um show de 1,5 milhão, a bilheteria não paga, será que é um dos motivos para Salvador, que é um celeiro de música, um celeiro musical e de artistas, não ter grandes casas de show isso aqui? Aqui nós temos o Armazém Hall aqui em Lauro de Freitas, tem 2 armazéns aqui, mas tem o Armazém Hall que está trazendo várias atividades hoje virou internacional. Só, né? Hoje você só tem o Hall. O outro Armazém de Vilas se tornou outra casa, né? Hoje é Vilas Music Bar. Mas é uma casa que absorve as bandas menores, mas tem um espaço que dá para lançar algumas bandas. Mas eu digo no sentido, eu ter casas de show consideráveis na Bahia, era para ter mais, né? Não, eu acho, assim, Jura, como a gente estava falando aqui, Gabriel, nesse instante, eu acho que em Salvador falta muita coisa, né? A gente nunca teve uma grande casa de show. Aliás, a gente não tem casa de show, a gente tem espaços de show, né? Porque, por exemplo, quando você fala do ET, quando você fala do Parque de Exposições, né? Não são casas de som, não são preparadas para ser uma casa de show. Você chega em Recife, você chega em São Paulo, você chega em Brasília, em outras cidades você tem um espaço apropriado, uma casa mesmo de show. A gente tem pequenas casas aqui, né? Eu acho que o Armazém é até um diferencial, mas assim, dentro do que eu já vi no Brasil, em outros lugares, não chega junto, né? E eu acho que Salvador poderia ter.
Já tá na hora mesmo. Você vê agora, Salvador não entrou nem na briga pra ter Paul McCartney. Ele tá vindo agora, Salvador não vai nem... Exato. Aí a gente tem que usar espaços como a Fonte Nova, às vezes você vem pro Parque de Exposições, isso assim, são locais que são adaptados a ter evento, mas não são espaços criados para eventos como esse, né? Porque você tem suas dificuldades do local. Né? Você tem uma dificuldade de portaria, de saída de emergência, de saída de entrada. Estacionamento. Exatamente. Você vê que é o caos que é ter uma festa no Parque de Exposição quando acaba. Ou no ET ali. A paralela fica completamente engarrafada. Você vai e não sabe se seu carro vai estar lá no pátio Não, e eu imagino também, Flávio, lá quando fazia no Museu do Ritmo, né? Porque lá começam ali. No comércio. Ali exato. também para fazer ali a logística ali. Eu digo porque o comércio... O bom de fazer os eventos no museu, porque eles caíam geralmente no dia de domingo, né? É isso, mas eu digo para evacuar ali, Sim. né? Porque ali o comércio funciona de dia. Exato. De noite ele é um breu, bufo. Exato. Aí tem a facilidade disso, né? A depender do horário dos eventos que a gente fazia, né? Você tinha mais tarde a facilidade de ter estacionamentos ao redor da casa. Mas assim, a casa em si ela não tinha estacionamento, né? Então assim, para quem já foi num Credit Hall, né, que a gente já vê que a coisa é diferente, é um espaço preparado, onde você tem estacionamento, tal, né? O armazém tem essa facilidade porque ele é dentro do shopping, né? Então já começa a ter um diferencial. Mas a gente não tem. É a mesma coisa que a gente fala em relação ao futebol, as arenas de futebol. A gente não tinha essa cultura. Pós-Copa do Mundo que a gente passou a arena, né? Sim. Mas se a gente chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai assistir um futebol americano ou vai assistir um jogo de beisebol, é totalmente diferente. Totalmente diferente. São arenas que existem há anos, né? E agora que a gente começou a ter essa cultura e que mesmo assim ainda não está muito bem implementada. Falta muita casa. O Barradão tá chegando. O Barradão tá chegando aí, Jura vai acompanhar a gente lá. Flávio, vem cá. Eu vi essa semana um podcast que aquele Chiclete Ferreira. Sim. Fazendo a crítica a artistas, porque ele não... Ele gosta de canário. Não é questão de canário, não. A polêmica que ele levantou foi que ele disse que pela qualidade musical que ele tem, que era para estar fazendo sucesso, mas ele disse assim que teve o desgaste natural dele, de ele tocar em todas as casas de shows de Salvador. Casa de shows que eu digo bares e grandes espaços. Aí ele disse assim, ele fez até uma comparação com o Léo Santana, disse, vê se Léo Santana, onde é que Léo Santana toca? Só toca no ET, no evento dele. Sim. Então, aquilo que eu disse a você, ele criou uma escassez. Léo Santana, eu só vou tocar quando? No meu evento programado, mas eu não toco na Cidade Baixa, não toco tal. Em alguns lugares. Sim. Ele fez até um show, por isso que ele fez o ano passado, que foi no Clube dos Oficiais da PM, alguma coisa assim. Eu vi Léo Santana? Léo Santana. Sim. Mas ele disse assim, na realidade, esses grandes artistas que têm uma qualidade igual aos outros, se queimou na mídia e no meio aqui na Bahia por conta desse desgaste de tocar. É aquele negócio, todo final de semana tem que tocar em algum lugar. Jura, primeiro assim, o primeiro ponto. Por que o Axé Music hoje praticamente acabou? Porque assim, nunca foi organizado. Sim. O sertanejo é um meio muito mais organizado. A prova está aí. Veja o tempo que o sertanejo vem trabalhando. A forma com que o sertanejo lidar com a... Né? É uma bandeira que um levanta o outro, um puxa o outro. Aqui a gente não teve isso no axé. Aí vem a questão do pagode baiano. Pagode baiano são poucas bandas hoje que conseguiram criar uma margem e tá lá em cima. É um Léo Santana, é uma Harmonia do Samba. De repente você pega ali mais o Pissirico. Mas as outras bandas têm um contexto que são muito momentâneas. Né? Elas tocam aquilo, fez aquela música de sucesso e daquilo ali acaba. Né? Eu não falo nem pela questão popular. Tem muita banda de pagode que é aquela questão popular, a questão do gueto, a questão não é essa. A questão é a forma com que são conduzidas. Aí chega ao ponto que você agora acabou de falar. Para sobreviver, Jura, uma banda como essa, ela tem que estar tocando de barzinho em barzinho ali, fazendo aqueles eventos pequenininhos, e uma hora isso desgasta. Porque apareceu outra coisa que também vai tocar naquele barzinho. Sufoca a outra. Não tem o passo a mais. Léo Santana foi uma coisa diferente, ele teve o passo a mais. Né? Porque Léo Santana entrou no Parangolé, o Parangolé tinha uma ascensão com Bambam e com Nenel, né? Era uma banda que já tinha uma ascensão,
Léo entrou e o trabalho que foi feito com o Léo Santana, com o antigo Parangolé, foi um trabalho para ele ter uma ascensão. Estourou a música. E que teve. Sim. Tanto que depois ele virou Léo Santana a carreira solo. E rompeu a bolha, né? Né? Então, e quebrou aquele paradigma, né? Então, assim, hoje você ainda tem o Harmonia, né? Que hoje é Xande, né? Não é Sim. mais a Harmonia do Samba, é só Xande. Você ainda tem. Mas, assim, você não vê outra questão de outra banda de pagode. A gente tem essas coisinhas momentâneas que aparecem aí. Você acha que o Léo Santana veio meio que substituir a harmonia do samba, assim, pelo perfil? Eu acho que não. Eu também. Eu acho que não. São perfis... Você vê que tem mercado para os dois. Exatamente. E você vê... Eu acho que não. Eu vou até lhe fazer uma coisa diferente, mas eu acho que Xande ainda tem uma coisa que Léo não conseguiu ainda, mas vai conseguir na geração futura. Que é levar do velho ao novo. E eu acho que Léo Santana ainda não atrai. Léo Santana pode atrair aquela curiosa e tal, porque ele é bonitão, não sei o quê, mas Xande ele canta pro novo e pro velho. Eu digo velho que eu digo os mais antigos, né? Com preconceito de idade. Ah, Né? onde Eu tô você no chega? novo. Você é novo. O Harmonia Mas eu digo assim que ele entra mais, um pouco mais antigo, É, né? ele, O não, Harmonia- e tem aquele pagodinho que ele faz e tal. Então, assim, é como E bandas... você vê isso no. Você vê É isso como no, Bel, você vê por que ele não exemplo. fica. Ele não é um cara de aqui o mídia. axé, vamos Xande voltar não é um aqui ao cara de axé. mídia. Você tem Bel, por exemplo, né? Bel já é desde as antigas, né? Quando era a banda Scorpion, virou Chiclete. Com as mesmas Moderna, músicas, Bel com as é mesmas diferente. músicas, é diferente. E você vê que não tem nada que chegue junto de Bel. Já tentou. Chegou um pra dar uma cosquinha que foi Patianca na época. Pois é, você vê que o Chiclete tentou, foi para outra vertente, aí trouxe agora Kill. Kill, que tá, né, levando dessa forma, parecida com Bel, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, assim, você conseguir um artista para ser igual a Xande, eu acho difícil. Ser igual a Léo Santana, eu acho muito difícil. Ser igual a Ivete, Carlinhos, Claudinha, é muito difícil. Mas voltando, como você falou, dessa falta de união do axé e tal. Sim. A gente vê muito também nos escritórios, né? Que era uma coisa muito centralizada. Hoje em dia Porque, você assim, vê eu muito... acho que a gente apareceu muito escritório, muita produtora, cada um tinha o seu artista. Isso, cada um né? abriu uma porta. E assim, eu acho que o carnaval aqui, ele deixou de ser um pouco, vamos dizer assim, romântico, passou a ser muito comercial. Sim. E aquela coisa do muito comercial terminou acabando com o carnaval. O carnaval se centralizou muito em ter camarote. Beleza, hoje a gente tem muito camarote, mas você não tem mais o trio. Eu segui o líder. O que um tá fazendo tá dando certo, o cara quer seguir. Exatamente. E deu entendeu? decadência, né? Exatamente. Então aquele carnaval de rua, aquela coisa gostosa que tinha em Salvador, não De o existe cara ir mais. comprar badá e querer ficar na rua. Pois e hoje quem curte o carnaval antecipado, quem sai ali, vamos dizer assim, quem sai no furdunço, no fuzuê, que é antecipado, que é muita marchinha, muita banda pequena, o povo vai e gosta daquilo. Aí quando passa aquele período, Ele vai pro camarote. Aí vai pro camarote. Aí o que é que tem no camarote? Lá no camarote o cara tem 6 bandas para curtir, tem toda uma estrutura, conforto. Ele vai ficar preocupado em ter o trio passando para ele assistir, o bloco. Você vai deixar hoje de pagar um valor de camarote para sair no bloco? Sim. Então, são questões que têm que ser muito bem trabalhadas, né? Então, eu vejo que o carnaval de rua, eu até sempre todo ano falo isso, grandes artistas podem se apresentar ainda. E eu vejo, assim, às vezes, artistas como o Luiz Caldas, que recentemente Fortal. está no Fortal, e eu achei aquilo Desrespeito. um desrespeito total com o Botar em artista. horário que o cara sabe que o público não tá ali. exatamente. Ali foi o produtor que errou? Não. Não, é produtor não, ele é Não. organização do evento. Ali é a organização Deixa ele falar, do evento. tô jogando veneno aqui, você tá defendendo o tá. cara. Não, muitas coisas assim, Não, a gente mas não ali é tem para patente. onde... Eu tô jogando veneno. A gente não tem, às vezes, para onde correr, né? Às vezes tem horários, né, que você segue de uma programação. A gente sai São João, seu horário é 10 da noite, é meia-noite, é 2 da manhã. Então, às vezes eu vou tocar... A gente tocou esse ano em uma cidade, não lembro, próxima a Sergipe, eu esqueci o nome da cidade agora. Eram 5 horas da manhã. E estava lotado e o povo dançando. E eu já fui tocar em cidade meia-noite, que é um horário nobre, e Não tem ninguém. não tem ninguém. Isso vai de cidade para cidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Voltando para uma parte meio polêmicazinha também. O que é que você achou? Vamos falar, Boate Kiss. Muita gente indiciada e tal. E o produtor também da casa foi indiciado. Como é que você... Vamos lá. Eu vou falar pela minha experiência de ter administrado casa de show. Eu tive a oportunidade de administrar
a Casa Espetáculo, lá na Boca do Rio, que era na antiga sede do seu clube, né? Sim. Que eu ia com a camisa do Vitória. Era uma aldeia de pescador. Era uma aldeia de pescador. Você é pra contrariar? Eu ia. Era uma aldeia de pescador lá, só tinha sardinha. Eu ia, ainda tinha a diretoria do Bahia que trabalhava ali, né? E eu ia com a camisa do Vitória. E tive a oportunidade também de administrar o Museu do Ritmo. Então, assim, uma casa de show você tem que ter todo o cuidado, né? Então, por exemplo, o Museu do Ritmo era um local que é um casarão antigo, de mais de 100 anos de idade, preservado e tombado. E para a gente poder montar as coisas lá dentro, existia todo um cuidado. O cuidado de ter a vistoria do corpo de bombeiro, o cuidado de ver as instalações elétricas, hidráulicas, as questões de saída de emergência, por onde pode sair, o próprio som. Exatamente. O som, para você ter ideia, lá no Museu do Ritmo, era controlado. Porque em cima é o Santo Antônio, além do Carmo. Então ali tem muita pousada, muita casa. Então quando a gente toca ali embaixo, pode não parecer, mas o som sobe. E trepida lá em cima. Então assim, a gente tinha esse cuidado, era monitorado, né? A gente tinha um termo de ajuste de conduta e todo ano isso era renovado, né? Aí vinha a questão da vigilância sanitária, a forma com que é conduzido o alimento ali dentro, onde vai ser colocado, a forma de você lidar com essas questões. E eu acho que a questão da Boate Kiss faltou um pouco desse cuidado, né? Porque eu acho que aquilo ali foi montado de qualquer jeito, né? Era um local onde não tinha, vamos dizer assim, grandes cuidados, e aí num dia que fatídico, porque eu acho que aquilo já vinha acontecendo na casa. Não foi a primeira vez que levantou fogos, não foi a primeira vez que teve uma banda que quis fazer uma brincadeira diferente, não foi. Só que naquele dia, infelizmente, aconteceu de pegar fogo. E aí deu no que deu. Não tinha saída de emergência, né, de forma correta. Tinha as questões da espuma de isolamento, que não eram espumas adequadas, né? Então, tudo aquilo ali foi uma série de fatores que contribuiu para aquela tragédia. Flávio, mas quando você fala isso, que você tem experiência de casa de show, mas a gente vê também que tem muita gente querendo entrar no ramo. Sim. E entra no ramo. Seja ele músico, cantor, produtor, empresário, sem experiência. E a gente vê realmente acontecendo ao longo do tempo aí vários eventos que sem qualidade nenhuma, qualidade que eu digo até de segurança. Sim. E o cara acha que está fazendo um evento top e vende e consegue vender. Jura, ingresso. é o jeitinho brasileiro, né? É nossa E o cultura. marketing também, né? É nossa cultura, né? Não adianta, né? É como eu falei, por exemplo, Salvador não tem uma casa de show, vamos dizer, com todas essas normas seguidas fielmente. Arrisca. Sempre tem aquele jeitinho, sempre tem uma coisinha aqui que você vai, empurra com ali, empurra dali e vai fazendo. Então, assim, você lidar com esse tipo de situação se não tiver todos os cuidados, né, se você não for realmente chato a esse ponto, uma hora vai acontecer uma tragédia. Uma hora vai ter um problema. Como diz o ditado, dá certo até quando não dá errado. Exatamente. Agora, você achou que também... Porque culparam muito a banda, né? Sim. Agora, de se questionar, a banda tinha no... A banda teve culpa. Teve, mas e a casa de festa e a produção? A casa também. A casa teve mais. Que permitiu. Que permitiu o uso. Que permitiu. Ou não fiscalizou o uso, ou não informou que o permitiu, uso. né? Que permitiu. Porque assim, às vezes a gente... Eu digo se porque- deixar, acontece, né? Então, assim, é aquela coisa. É como o Júlio acabou de falar. Tem gente que não tem experiência, que não tem o know-how para poder fazer. Mas está ali, coloca para fazer. O cara quer fazer. O cara acha que simplesmente você vai colocar um palco. Se você não aterrar o palco, você pode matar um ali. Sim, sim. Né? Sim. Porque hoje toda a estrutura é feita de ferro, de alumínio, tal, etc. Mas, assim, você vai montar, beleza. Cadê o eletricista da casa? Não tem. O RT tá... Entendeu? Aí você não tem você não tem uma ambulância. Você não tem uma saída de emergência adequada. Às vezes você tem uma porta que é a única porta que entra e para sair. Numa emergência, todo mundo correndo. Como é que você contém uma multidão? Não lembro quantas pessoas tinham, por exemplo, dentro da boate. Mas imagine um espaço pequeno onde você tenha 300 pessoas. E essas 300 pessoas querendo sair por uma única porta. Tudo escuro. Tudo escuro, com a chama. Deu no Aí, que deu. entendeu? Quantas pessoas ali morreram pisoteadas? Não foi nem pela questão do fogo. Então, assim, Com disciplinador lá dentro, com Exato. cadeira, com Complicado. mesa. Exatamente. Eles estão vendo até artistas se queimando com Sim. esses fogos. No meio do palco cantando e o operador solta.
Hoje já existem, assim, por exemplo, essa questão do show pirotécnico que acontece nos palcos, né? Então, assim, tem um cuidado maior, né? Aquelas chamas geralmente são chamas que hoje não queimam, né? Ela aquece, você está ali do lado, você sente, mas se você botar a mão, ela já não lhe queima. Graças a Botkiss, essa criação ou... Eu acho que é o fruto também da Evolução. tecnologia, né? Sim. Hoje vai aparecendo outras formas de você produzir o material para que colabore com essa questão de segurança, né? E aí também eu acho que um pouco da Boate Kiss hoje faz com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, Sim. né? A gente se preocupa às vezes com pequenos detalhes que para o público às vezes ele não vê. A questão de um bombeiro fazer a vistoria, você está com o palco pronto, mas é necessário que o bombeiro venha para ele fazer uma vistoria, ver se está tudo certo, onde é que você coloca um extintor, onde é uma saída de emergência, onde é que pode ter uma válvula de escape, né? Porque tudo pode acontecer. Você está ali, está tudo certinho, está bonito. Tudo redondo. Uma faísca num palco, se pegar fogo, um abraço, não tem quem contenha. Por mais que você tenha extintor ali, se você não tiver cuidado... Ali você tem carpete, tem cortina. Exatamente. Você tem toda uma parte elétrica Eu já ligada vi gente ali. que tomou choque com o microfone encostando na boca. Sim, sim. Já cheguei em palco para trabalhar que só segurar no corrimão tava dando choque. O Flávio, mas o cara que está querendo produzir e ser empresário, ele tem que entender que produzir um show não é barato, Não, não é? não é barato. É isso que eu digo, ele quer produzir um show com custo zero, então bem Bem baixo. bem aquém. Exato. E Então, aí é onde pode dar o problema, é né? onde pode dar o problema. É onde pode dar o problema. É o X da questão, é esse aí. Porque assim, não adianta você querer só ganhar. É importante do aspecto comercial você ter seu lucro, mas você tiver um problema onde possam ter envolvimento de gente que morreu ou que teve um problema sério, eu acho que é uma dor de cabeça que não tem dinheiro que pague. A gente viu até o caso, não foi aquele show que Ivete Sangalo, acho que foi Ivete que o camarote caiu, não foi? Teve um show de Ivete que eu acho que foi, Ivete. O camarote caiu Sim. no evento e tal. Aí você vê também os probleminhas também que... Porque tudo é uma série de fatores, né? Você contrata uma empresa para fazer a montagem. Aí o cara tem tudo bonitinho ali, a RT, não sei o que, o cara tá montando. Você tá ali acompanhando, fez a fiscalização, chamou o bombeiro, tá tudo certinho. Na hora, infelizmente, pode acontecer. Um erro de montagem, um parafuso folgado, tudo pode acontecer. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, Flávio. De história, você que já rodou muito esse Brasilzão cortando aí com banda, com tudo, fazendo produção e tal. Mas uma coisa assim que você já viu, que você fala assim, rapaz, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Rapaz, eu vou lhe contar uma coisa aqui. Eu já viajei num avião sentado num cooler de bebida, velho. Não tinha o assento? Não tinha um assento. Então você é um verdadeiro piloto, você. Aquilo ali... Tinha uma cerveja pelo menos no cooler, não? Não, ali a gente foi... Rapaz. Essa história é engraçada, né? Porque assim, a gente foi fazer uma turnê de carnaval, isso foi com a Timbalada, né? E a gente ia rodar vários lugares, né? A gente ia para Belém, aí de Belém a gente tinha que vir para Tocantins, São Paulo, Barreiras, enfim, era uma viagem complicada por causa do roteiro, né? E aí a gente locou um avião, era um avião de 18 lugares, né? É um avião pequeno. A gente reduziu a banda, né? Mandei equipamento de instrumento para um lado, para o outro, tudo para poder dar tempo de fazer os shows, né? E quando a gente saiu, eu lembro que a gente estava tocando no Camarote Otton, a gente saiu correndo, o voo era 6 da manhã, acabou o show, eram umas 3 horas da manhã no Otton, e a gente, para pegar aqui no aeroporto, no hangar, esse avião. E aí, quando a gente chega no avião, o avião era de 18 lugares, né? Aí todo mundo entrou, o produtor aqui, que vos fala, com sua mochilinha. Quando entrou, que olhou, cadê o assento do produtor? E aí, se eu fosse esperar colocarem o assento no lugar, não ia dar tempo, né? Aí eu tinha um cooler com água, um refrigerantezinho ali para ir durante a viagem. Quantas horas? A gente viajou, a gente saiu... Eu dava cascudinho. Vamos revezar aí, viu, irmão? Mas aí você... O produtor é aquele que tem que se preocupar com todo mundo. Você, de uma certa forma, você vira um pai, né? O produtor é aquele psicólogo. Exato. Porque o produtor é o cara que trabalha antes, durante e depois. Não tem horário para produtor. Mas o cachê é triplicado também. Eu queria, né? E aí, nessa coisa, eu não ia tirar os músicos ou tirar alguém
né, já estava ali de uma certa forma desconfortável, porque um avião pequeno como esse, ele não reclina, né? Parece que você está andando numa Kombi. Né? Ainda ganha o protetor auricular, né? Pois é, aí a gente pegou aquele avião tal, e aí é um avião bimotor, ele sai naquela zoada toda para decolar, e todo mundo tenso com aquele avião, e a gente aí decolou. Direção a São Luís. Ele ia pousar em São Luís, parar, abastecer um pouco, depois a gente ia para Belém, né? E eu ali sentado, e de vez em quando ele tinha aquelas tomadas de ar que ele dá aquela queda e volta pro lugar, né? E eu sentado no cooler, né? Aí eu ia no teto do avião e voltava, né? Mas assim, a gente fez e foi engraçado porque a gente teve várias situações com esse avião. Várias. A gente primeiro foi para Belém. Belém a gente ia fazer show no interior. Então de lá em Belém a gente foi com ônibus, né? Fez os shows e tal, voltou. E aí nesse dia eu tinha que me apresentar em São Paulo 14 horas. Ibirapuera lotado, né? Sim. E aí parte dos músicos foi para São Paulo já direto, porque como a gente foi reduzido, a gente mandou ir lá e ia ser show completo, a banda toda. E aí a gente pegou, ia decolar às 6 da manhã. E aí saímos um pouco mais de 6 da manhã, fomos parar em Tocantins. Na verdade, paramos no interior de Tocantins, eu não lembro exatamente onde era. Mas era um lugar que só tinha a pista, uma casa e mato para tudo quanto é lado. Não tinha mais nada, né? Não tinha. E aí, quando a gente chegou lá, não tinha sinal de celular. Zero. Né? E não tinha telefone no lugar. Aí a gente chegou, tal, era uma salinha de espera, ficamos lá, tal, e aí tinha que abastecer o avião. Resultado, por essa falta de sinal e não estar tendo celular, o piloto, ele tem um cartão da empresa, né? Um corporativo da empresa, para ele poder pagar o combustível. Como não podia passar, não liberaram o combustível. E isso atrasou a viagem. Sim. Foi o primeiro ponto. E a gente lá. Pra você ter ideia, para cada asa desse avião são 40 minutos para abastecer. Cada asa. Porque o tanque fica na asa, então você abastece uma, depois você abastece a outra. E aí atrasou. Então o que era para ser 14 horas eu estar lá, já tocando, a gente saiu atrasado. Nesse que saiu atrasado, decolamos e aí perdemos a condição de pousar em São Paulo, tanto em Guarulhos como em Congonhas. E não tinha, né? Porque é o que eles chamam de táxi aéreo, não podia, a gente ficou, né, voando, rodando. E aí teve uma hora que o piloto me chamou e fez assim: ó, Flávio, a gente precisa pousar. Manda abrir o Ibirapuera. E aqui não tem como pousar. Campo de Marte não permite. Enfim, aí a gente foi parar em Sorocaba. Sorocaba são 2 horas de relógio até São Paulo. Aí você imagine, a gente voando sem falar no celular. E nisso, houve uma notícia que o avião da Timbalada tinha caído. Porque já era 14 horas e a gente não tinha chegado em São Paulo. E, na verdade, a gente estava sobrevoando. E aí fomos para Sorocaba. Quando chegou em Sorocaba, que desceu, meu celular disparou. O Zap não parava, um bocado de mensagem, né? Sim. E Suzy me passando mensagem e eu rejeitando as mensagens, porque eu queria resolver como chegar em São Paulo. Sim. E aí ficou naquela, né? Ela falava, eu não ouvi o que ela falava, eu só fiz ligar e dizer, tá, eu já cheguei. E aí desligava o telefone e ela chorando desesperada, porque disseram que o avião tinha caído. Sim. E aí consegui 2 vans. Bota todo mundo dentro da van, corre. Eu sei que eu cheguei em São Paulo 6 horas da tarde. Porra. Para um show que era 14. E aí foi um dia que São Paulo tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua. O Ibirapuera estava lotado. Quando a gente passou com a van, eu só conseguia ouvir as vaias, né? A gente estava totalmente atrasado. E aí a gente chegou, aí a polícia não queria mais deixar tocar. Aí eu fiz, mas comandante e tal, aí fui, conversei com ele, conversa vai, conversa vem, ele liberou até as 20 horas. 20 horas, a gente de 18 a 22 horas de show, ótimo, maravilhoso, vamos tocar. Tá lá tocando, e eu providenciando a van de sair de um lado pelo meio do povo e correndo pro outro, e o show acontecendo, eu naquele corre, naquela agonia, enfim, deu tudo certo, as vans lá esperando a gente, entramos na van. Porque como eu não tinha que recolher equipamento, nem instrumento, era só entrar com todo mundo e partir pro avião. No meio do caminho, pego meu celular e ligo pro hangar.
Ô, é Flávio, tal, o avião tá pronto? Aí o cara, não, Flávio, me dando 1000 desculpas. Eu disse, amigo, não precisa varrer avião, não, deixa sujo mesmo, do jeito que tá. Eu só quero saber se pode decolar. E ele foi me enganando, me tapeando, chegamos em Sorocaba. Eu tinha que tocar em Barreiras até 1 da manhã. Ou seja, 10 horas da noite eu tinha que decolar de qualquer maneira. Se eu não decolo 10 horas da noite, eu não consigo chegar em Barreiras. Só que Barreiras era trio e o trio também já estava pronto. Sim. Quando eu chego em Sorocaba, no hangar, cadê o avião? Aí olha para um lado, olha para o outro, nada do avião, nada do avião. Aí eu vou ao gerente do hangar. Eu fiz, amigo, cadê o avião? Aí ele fala, não, Flávio, tá vindo de Salvador. Eu vindo de Salvador? Não estou entendendo. Como vindo de Salvador? Porque era um voo que a gente fretou para ter exclusividade com o avião. Aí foi que a gente descobriu que o avião já estava voando com o flap quebrado. O fato de eu ter pousado, não ter pousado em São Paulo foi um desses ponderantes. O avião só fazia curva para um lado. O cara mandou trazer outro daqui. Aí ele voltou para Sorocaba, porque Sorocaba era a sede da empresa. Sim, já ficou lá. Para manutenção. E aí o que acontece? Qual era deles? O avião já estava quebrado, beleza, pousou, manda vir o outro de Salvador. Rapaz, que processo não, eles bom, só hein? mandaram vir de Salvador quando eu estava a caminho de Sorocaba. Foi aí que eles tomaram essa decisão. E aí veio outro avião. Só que, infelizmente, essa notícia vazou. E vazou perante os músicos, os cantores, todo mundo. E aí ninguém queria pegar mais o avião. O outro. E aí veio o dono da empresa de táxi aéreo, aí veio, me disse que iríamos resolver aquele problema, etc. tal, e que eu não me preocupasse não. Porém, o avião só poderia decolar depois que tivesse abastecido e passado pelos Os testes. os procedimentos, né, da ANAC para poder sobrevoar novamente. E eu com pressa, porque eu tinha que tocar em Barreiras. Aí, resultado, o que era para eu sair 10 horas da noite, eu fui decolar 1 hora da manhã. Aí viemos para Barreira, né? Aí, primeira coisa que aconteceu, o piloto, que já era outro, Sim. ele quis colocar o avião logo no lugar mais alto possível para ele ganhar altitude Descer. e pegar velocidade, vai né? embora. Porque quanto mais alto para o Bandeirantes, mais velocidade ele tem. Quanto mais baixo, ele viaja mais devagar. E aí ele empinou muito esse avião. No que ele empinou esse avião, ele tem um sensor. O sensor de inclinação apitou. Ninguém sabia o que era aquilo, juro. E aí foi a gritaria, desce, desce, vai cair o avião, vai cair o avião. Mas enfim, aí chegamos em Barreira. Não pense que acabou o dilema, Você já tinha não. banco? Você já tinha cadeira? Nesse já Já tinha. tinha cadeira, né? Não pense que o dilema acabou, não. Aí estamos viajando, eu aqui era o único acordado, uma chuva, eu só vi os relâmpagos passando do lado do avião, todo mundo dormindo, era raio, eu aqui já... Eu digo, já estou aqui mesmo, né? Fazer o quê? Quando o avião foi descer em Barreiras, o aeroporto é no alto, né? Então, esse avião começou a descer, subir, para poder descer. Aí ele passou pelas nuvens e tal. Quando ele foi apontando o aeroporto, eu aqui olhando, tô vendo aquele giroflex lá embaixo, assim, ó. Oxe, giroflex pousou. Aí tinha 4 viaturas da Polícia Militar. Aí eu digo, ótimo, deve fazer a escolta correr pra gente tocar. Porque o cara de Barreiras também tava desesperado, me ligando. Sim. E era show pra prefeitura. E, cadê vocês? E eu explicando, mandava foto, mostrando, o avião quebrou e tal. Tamo indo, tamo chegando. O que é que eu imaginei? Vamos chegar tarde, vamos fazer um arrastão. Era quarta-feira já de cinza. Fazer um arrastão para terminar o carnaval de Barreiras. Aí quando eu desci e tal, aí o comandante da polícia veio logo em cima de mim. O senhor que é o produtor da banda? Eu digo, sou. Se o senhor subir no trio para tocar, o senhor está preso. Aí chegou o secretário de Cultura. E aí vamos conversar, vamos dialogar. Não teve acordo. Não tocou. Foi mesmo? Não tocou. Naquela conversa, vai para lá, vai para cá, 5 horas da manhã. Aí você sabe, né, Jura, que tem o horário, do batalhão trabalhar. Não teve acordo, a gente não tocou. Eu acho assim que dentro das coisas que já aconteceram assim comigo de histórias na produção, eu acho que essa questão do avião foi a mais... Você acha que essa questão de você atrasar no evento, Flávio, em função disso você tocar 2 vezes, 2 tocadas no dia tal... Vou fazer uma agenda dessa daí. Arriscada. É arriscado, é arriscado. Mas aí é o que eu pergunto. Pro empresário é bom o dinheiro. Sim. Mas para você como produtor, ele ouve?
Ou ele fecha as datas e só lhe avisa? Ó, Flávio, porque assim, ó, se vire. existe o departamento comercial, né? E às vezes o departamento comercial ele não tem muita visão dessa questão. Vamos fretar um avião. Você fretar o avião não quer dizer que tudo vai ser 100%. O avião é seu, você entra do jeito que você quer, a hora que você quer. Mas só que às vezes não funciona dessa forma. Por exemplo, a gente pousou num lugar que não tinha como você abastecer. O Bandeirante não é um avião que tem uma autonomia de viajar de uma ponta do país a outra. Então ele viajava por etapas. A gente saiu de Belém e teve que pousar em Tocantins. Pingando, né? Ele não ia chegar em São Paulo com aquele... Né? Então, assim, às vezes tem essas questões que devem ser muito bem estudadas. Porque, assim, de voo comercial você não vai conseguir fazer nunca. Você não consegue ir para Belém a hora que você quer. Sim. Você não tem um voo para Belém tipo 5 horas da manhã. Você tem um voo para Belém que é 5 horas da tarde. Pô, mas se eu não sair 5 horas da manhã, eu não tô lá para tocar. Se eu sair 5 da tarde, eu não consigo, né? Fazer a agenda. Não consegue. Eu tinha uma banda, Flávio, de axé. Sim. E aí, carnaval, a gente naquela agonia pra fechar, nada acontece, nada vinha. Só vinha um show quebrado que não valia a pena ir. Porque aí só aparecia um. E aí você catava... O deslocamento é grande, né? Catava alguém no município pra ver, em outra cidade vizinha, pra ver se rolava, te encaixar. Fazer uma Uma dobrada. dobrada, né? não rolava, aí me liga uma abençoada. Fala, velho, tô na situação ruim, aqui só tá aparecendo um negócio, outro negócio. Eu fui, velho, aqui também. Que também tinha uma banda. Aí ele fez, velho, vamos fazer o seguinte. Vamos viajar com uma banda só. Sim. E a gente vende 2 bandas, só muda os cantores e a banda é a mesma. A gente só paga um transporte e embora. E aí, ele, não, rapaz, eu tenho um contato de um buzu barato. Que o cara é bom, não sei o que, o cara roda, beleza. Eu confiei nele, esqueci que ele é extremamente casquinha, mão de figa, e deixei ele, né? Quando a gente chega pra viajar, Flávio, o buzu não tinha ar-condicionado, janelão, não existia banheiro no ônibus, porque o banheiro estava interditado, que teve um problema lacrado. A gente vai viajando daqui pro Piauí. O primeiro show foi em Floriano, lá vamos nós. De ônibus. De ônibus. Sem ar-condicionado, sem banheiro, com uma banda só. Rapaz, foi um carnaval louco, velho. Louco. Quando a gente chegou lá, o contratante só tinha pago 50%, não quis dar o cheque, não. Não quis dar o cheque. Confusão. Apareceu o show pra tocar. Ele, maluco, não conversou comigo. Vendeu mais um outro show. E eu consegui um negócio. Sim. A gente só tinha uma banda e tinha uma oportunidade de fazer, porque lá existia muitos clubes, né? Sim. E aí tinha aqueles carnavais de clubes, a gente conseguiu encaixar. Só que ele vendeu pra um, eu vendi pro outro. No mesmo horário. No mesmo dia, e aí como é que fazia? A gente só tinha uma banda. Não tem como. Rapaz, foi um carnaval que eu vou lhe dizer. Não, a gente tem. Foi tem coisas essas que me loucuras. desmotivou muito a sair do... Tem essas Meio loucuras, luxo. né? E a gente aqui, vamos dizer assim, o jeitinho brasileiro às vezes atrapalha um pouco. Agora eu não via muita parceria, não. Vou lhe falar. A gente já passou aqui alguns artistas, né, Jura? Com a gente, que a gente batia muito sim. papo sobre essa união da música. Sim. E eu vou lhe dizer, não sentia muita união. Foi um ou outro artista que eu vou lhe falar que Eu acho que tem reverencio e tal. meios, assim, da nossa música, tipo forró, sertanejo, que eu acho que são mais unidos, né? Mas, assim, por exemplo, o Axé Music ou outras categorias, eu acho que não tem essa união, não. É Eu vou lhe cada um falar por uma coisa. si. Um cara que eu tiro o chapéu onde eu passar, que foi um cara que me surpreendeu, que eu vou lhe falar, que foi Márcio Vitor, Pissirico, que a gente foi fazer um show na cidade de Remanso. E a gente, banda recém, tal, tinha uma ligação na prefeitura e foi contratado. Uma banda e tal, micareta de lá, é uma praça, você fica rodando e você tem encontro de trios. Quando ele veio de lá, eu fiquei desesperado. Eu falei, rapaz, a gente vai encontrar com o Márcio Vitor. E naquela época eu tava estourado, acho a música dele. Eu falei, ele vai engolir a gente, velho. Eu com um trio de prefeitura, ele com um trio também de prefeitura, mas o som pocadão tava Sim. lá. O meu tava o megafone ligado, né? E aí eu fiquei desesperado. Eu falei, rapaz, desci do trio. Falei, vou lá. Fui, velho. Na maior cara de pau do planeta, velho. Desci, conversei, fiz, velho. Conversei com o produtor dele e falei, rapaz, a gente estamos começando, somos uma banda pequena, estamos ralando, estamos aqui no evento e tal, mas meu cantor é fã de Márcio Vitor, velho. Deixa ele cantar uma música com o Márcio Vitor. Ele fez, rapaz, e tal, vou conversar aqui, não senti meio aquele negócio e tal, e soltei, falei, voltei desmotivado, eu falei, esse cara vai engolir a gente. Rapaz, na hora que o trio embicou de lá, ele falou, Márcio Vitor veio de lá, peraí, baixa a banda, rapaz, eu soube que você é meu fã, porra.
Dali Chamou. pra mim, chamou, velho. E aí fez Isso junto. vai de artista pra artista. Me né? surpreendeu, porque me perdoe até, Márcio Vitor, mas muita gente já tinha me dito coisas Sim. o contrário. E aquilo ali me surpreendeu de uma forma que eu fiz. Você vê o carinho que ele Exato. teve, o cuidado de não. Mas Exato. me surpreendeu. É porque isso eu acho que vai de artista para artista e vai de momento para momento, né? Às vezes o cara tá ali com um repertório, uma coisa que não tem como ele encaixar nada, não tá preparado, né? Mas às vezes dá para você poder fazer uma brincadeira, colocar. Ainda cantou nossa música, pô. Sim. Ele pediu a letra, passou, ele ficou brincando. Pô, me surpreendeu muito. É. Foi... O Flávio, pegando um gancho do que o Gabriel falou aqui, e os amigos dos artistas, dá muito trabalho Sim. nos bastidores? A pulseirinha VIP. Rapaz, às vezes, velho. Às vezes dá uma dor de cabeça, né? Porque assim, a gente não é só o amigo do artista, Não, não. amigo do artista, que eu digo aquele que já é amigo mesmo, eu digo aquele que diz que é amigo. Sim. Diz assim, vou lá agora que aquele é meu amigo, e aí vai. Eu, pelo menos assim, eu não tive muita dor de cabeça com relação a isso, não. Eu tenho mais dor de cabeça com aquele, vamos dizer assim, na hora do show. Não sei se você lembra aqui, Jura, assim, eu vou voltar assim como produtor de palco. Sim. E eu sou muito chato em relação a isso, porque eu Palco acho que não deixa ninguém palco... passar. Palco pra mim é uma Sagrada. área de trabalho, é sagrada. Pra estar ali é a banda, é a equipe técnica só. Então me incomoda bastante quando eu vejo muita gente com seu copo de cerveja, tal, o cara tá ali dançando, ali atrapalha, ali empurra, pisa num fio, desconecta uma coisa. Principalmente show de prefeitura. Exatamente. E aí não tem pra onde você correr, né? Às vezes você tá fazendo, quer fazer, o palco já é pequeno. E aí tá muito equipamento, a banda às vezes é grande. E às vezes o cara quer fazer social, ficar em cima do palco. Exatamente. O camarote montou ali, né? Então, assim, tem banda que não permite. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu adoro quando eu chego Isso que a acontece banda... muito em trio também, né? Acontece. Eu O já cara tive quer ficar em muito cima do problema. trio. Já tive muito problema com trio. Fazendo tanto banda como fazendo produção de trio. Já tive muito problema com isso. Porque a pessoa não entende que aquilo ali é uma área de trabalho. O cara tá ali, tá se apresentando, tá cantando uma música, beleza, mas é um trabalho. E aí o cara sobe com sua cerveja, com seu uísque, às vezes o cara tá bêbado, aí ele quer passar de um lado pro outro, quer ficar tirando foto e você não tem o espaço para trabalhar, né? Às vezes o cara lhe atrapalha. Já aconteceu de gente tropeçar em fio e parar o show, porque o cara desconectou um cabo de força e para tudo. E aí? Sem falar que às vezes você tem ali um palco que não tem uma estrutura que lhe dê confiança e sobe mais do que o número de pessoas. Então, assim, quando tem banda que o cara chega com segurança, que fecha tudo e diz ninguém vai subir, eu acho aquilo maravilhoso. E não é porque... É porque eu acho que cada qual no seu cada qual. Quem quer curtir a festa tem que estar no seu camarote, na sua área VIP e assistindo. Palco é a área dos artistas ambiente se de trabalho apresentar. mesmo, né? Exatamente. A cena é dele, né? Exatamente. Né? Tem artista que não permite. Já tem outros que não se importam Mas muito, aí também, é Flávio, complicado. não vem essa questão do artista, desse métier, ele tá com contato com o público. Aí o cara se chateia às vezes. Tem alguns artistas Sim. que dizem, não, eu tenho que absorver isso pra minha imagem não ficar lá fora ruim. Mas aí, Jura, é aquela coisa, Você né? diz o quê? Tipo aquele Da negócio relação. que você chama outros artistas pra ir e tal. Também. famoso. Eu acho que a Exato. gente preza assim, ó. Por exemplo, você pode preparar ali o camarim e você tem o horário para receber as pessoas. Você chega, tira sua foto, você conversa, faz seu lobby, seu métier, você está ali conversando. Pronto. Mas tem um momento que o cara precisa estar no palco, o artista precisa estar concentrado para cantar. Né? Ele sobe, aí às vezes tem muito barulho, você sobe com o artista, aí o palco está cheio, a pessoa quer tirar foto naquele momento que a pessoa está concentrada para entrar. E isso atrapalha. Aí quando o produtor que é chato chega e não deixa, porque não deixa, porque isso, porque aquilo, não é. É porque a pessoa já está ali concentrada, já fez o trabalho preparatório para subir. Aí na hora que ele vai subir, a pessoa quer tirar foto, É complicado, né? quer estar com um copo de cerveja, quer estar na frente, não deixa o espaço para passar. Quer tomar o uísque do músico lá. Exatamente. Ou o prefeito quer pegar o microfone pra falar no meio do show. Exatamente. Exatamente. E acontece muito, né? O Flávio, pela sua experiência, para repaginar uma banda ou um cantor, é muito complicado hoje em dia, né? É muito complicado. Você pega o cara aqui que já fez sucesso, ou o cara que não fez, mas vive da música, e para você estourar esse cara é meio complicado. Porque assim, Jura, às vezes a gente pega um artista e eu acho que a gente já teve aqui vários exemplos, né? Que a pessoa, às vezes, ela precisa entender que aquilo para ela é o trabalho, né? Ela tem um dom de cantar, mas ela não entende certas coisas, né? Ela não quer cuidar da voz,
ela não quer, às vezes você vê que não está bem vestida no palco, não tem às vezes uma forma de conduzir no palco e você quer orientar e às vezes tem uns que não querem. Outros aceitam e você leva numa boa, mas tem artista que não aceita. Eu vou lhe falar, meu sogro faz evento, né? Sim. E ele contratou um determinado artista que, fazendo o sucesso dele e tal, o artista chegou mais cedo na cidade. Rapaz, é cômico você falando desse. Ele rodava com uma boombox na mão, descalço e sem camisa, rodando todos os bares da cidade. E nem só isso, cantando nos bares para um evento que ele ia até à noite. Eu já tive artista que a gente teve E que dar comendo banho água. pro cara poder cantar. E comendo água. E resultado, Porque tava bêbado. refletiu na venda Exato. de ingressos, porque todo mundo tava vendo o artista onde? Na rua, nos tranquilo. bares e tal. Primeiro que surgiu o boato que o artista não ia subir, mas que tava bêbado. Sim. Depois eu já encontrei com ele, não vou querer ir lá ver. Só Exato. que eu vou pagar. Exato. E causou É um o transtorno. profissionalismo do próprio músico. Né? Exato. Ou também uma falta de um produtor para estar lhe dando um beliscão também, né? Mas às vezes o produtor pode até fazer esse papel, mas aí vai do artista. Se o cantor não quiser, se for um cara que não queira, aí não adianta. Você pode brigar, vai substituir. Você vai ter 300 produtores ali e nada vai dar certo. É um querer, Sim. né? Porque assim, cantar, o cara tem o dom de cantar, ótimo, maravilhoso, mas ele tem que ter o lado profissional. É o trabalho dele, é a condução dele ali no palco. É ele que está ali, é ele que está dirigindo. Queira ou não, o cantor é que dirige praticamente a banda. É ele que conduz o show. É ele que sabe o momento de falar, é ele a linha de frente, é ele a cara da banda. Sim. Não adianta. A E imagem, se ele né? não tiver essa condução, ele não tiver essa percepção do trabalho da produção, do trabalho de quem está ali por trás, não vai para frente. Não adianta. Flávio, bebida e direção não dá certo. Bebida e microfone na mão, cantando dá Também certo. não dá certo, não. Também não dá certo, não. Eu vejo que tem muito artista hoje que tá fazendo esse papel de comer água fazendo Sim. um show. Sim, virando garrafa. E você vê que chega uma determinada hora, ou a bebida pegou, Sim. como um Bruno Marrone, né? Não é Marrone, não, Bruno. Tem vários episódios Sim. desse tipo. Sim. Nas lives, então, surgiram muito. A vários- gente tem várias bandas que adoram essa questão Mas de ter eu acho que o- uísque, a bebida. Gustavo Lima é. também, que gosta de vira o uísque, joga Mas pra ele plateia. nunca deu vexame, ele pelo menos que eu nunca vi. Mas eu digo assim, o Bruno de Marrone já deu umas duas vezes aí. Já teve. Já largou o principalmente microfone. nessas lives aí que tiveram, eu acho que o pessoal achava que tava ali na brincadeira, vamos beber, Já tava vamos beber. sério. E aí Mari Maraíza também teve. E aí já altera a Exato. voz. altera a voz, é complicado. E aí pra você já falar já é complicado, o cara que tá com o microfone na mão, pra você tirar do palco. Agora você que produzia evento, quando a banda chegava lá e pedia no camarim bebida alcoólica, garrafa de uísque, cerveja, não sei o quê, como é que você via isso? Exigências. Essas exigências, né? Eu não digo nem as outras, porque Sim. eu já ouvi história mesmo, eu brinquei com as toalhinhas brancas, mas é real. Sim. Já ouvi gente Sim. contando que inclusive trancou o camarim e tirou tudo de dentro, porque Sim. o cara disse que não ia subir no palco porque não tinha as toalhas bordadas que ele pediu. Não, Caixa acontece. de Trident. Acontece. Então, eu digo, como é que você vê o álcool? Eu não vou entrar nem no mérito de outras coisas, mas é a questão do álcool mesmo. Sim. Assim, ó, eu sou meio cabeça dura com essa questão de bebida alcoólica, né? Mas, infelizmente, né, a gente tem que entender que, às vezes, eu só acho que não tem que passar do limite, né? Você pode ter uma cerveja, você pode ter um uísquezinho ali, o cara tá no camarim, ele tomou, pronto, na sua medida, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando isso excede. Né? Às vezes a gente tem realmente exigências assim, pra gente que tá. Eu vivo dos dois lados. Eu já vivo hoje como produtor de banda, mas já vivi como produtor de evento. E termina que a gente, de uma certa forma, atende. Você tenta negociar, vamos tirar isso, vamos botar aquilo. Você Barca de japonês. Mas tem assim, tem artista que ele é rigoroso. O cara quer aquilo ali, você tem que ter. Às vezes ele nem toca, né? Eu já tive São João de Amargosa, uma vez eu tive um problema, não vou dizer qual foi a banda, uma banda famosa, por causa de um bolo de cenoura. Porque não tinha bolo de cenoura em Amargosa, cidade cheia, lotada, vai aqui, vai ali, você tinha tudo quanto era bolo, mas só não tinha o de cenoura. Esse bolo de cenoura quase faz a banda não subir para tocar. Né? Mas assim, é meio complicado isso, né? São as vaidades. Na nossa época aqui, eu tenho um exemplo desse, que teve uma banda que veio tocar aqui que exigiu 12 litros de uísques. Sim. 12 exato. litros de uísque. Aí você diz assim, pô, 12 litros de uísque, o cara vai tomar isso, então vai tocar bêbado. É isso. E quando você vai pro camarim depois,
não sobrou nada. Porque assim, ó, geralmente assim, o camarim é da banda, né? Aí isso aí é inegável, é da banda. Se ela quiser levar tudo que tem ali, você deu, foi o que o pedido dela leva, né? Pô, mas eu digo assim, 12 litros de uísque. É muito. É, muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Você né? tá botando 1 litro por pessoa. É muita coisa. É muita coisa. Muito Não, cheio de agitado. carro. Porque não houve a preocupação de dizer assim, vamos fechar a rua, Ou abrir um vamos acesso, interditar, abrir um deixar um acesso acesso aqui único pro ônibus. Não tem essa preocupação. Isso é uma produção do evento mesmo que Exato. falhou. Não tem a Próximo preocupação do de evento. saber, pô, o pessoal que vai vender ali vai vender aonde? Vai ficar onde? Qual local? Vamos deixar tudo certinho? Onde é que pode ficar o ambulante? Onde é que pode ficar a barraca? Aí fica aquela confusão. É difícil mesmo. Né? É muito complicado. Então a gente encontra, principalmente em São João, você encontra esse obstáculo em tudo quanto é lugar. Você falou de polêmica de empurrar banda e tal em São João. Sim. O que você achou de Flávio José e Gustavo Lima? Olha, eu achei que aquilo ali foi um desrespeito ao artista. Eu não estou falando a questão Gustavo Lima, porque eu acho assim, Gustavo Lima hoje chegou a um patamar que, queira ou não, onde ele for tocar, ele vai ser o centro das atenções. Mas assim, você vai contratar Gustavo Lima, você já sabe que ele toca 3, 4 horas de relógio. Fato. Ele não vai tocar 1h30. Então, se ele toca 3, 4 horas de relógio, Reveza. você dedique a cidade aquele dia a Gustavo Lima. Sim. Você bote ali uma atração. Gustavo Lima vai tocar. Que horas, Gustavo? De 22 a 4 da manhã. Beleza. Então você pega e coloque antes, o cara para começar antes, sei lá, 7 horas da noite para poder deixar. Flávio José não pode se apresentar às 7 horas da noite. Então não coloque ele no mesmo dia. Coloque o Flávio José no outro. O Flávio José também tem uma história. Sim. Então o erro para mim cabelos maior brancos ali dele não foi ali. Gustavo Lima. O erro maior ali foi A produção do a evento. produção do evento. A prefeitura, porque aceitou daquela forma. Porque a produção de Gustavo Lima vai dizer assim, não, eu vou tocar de 22 a 4 da manhã. Você não pode tocar meia-noite em diante? Não, eu só toco de 22 a... Pronto, você aceitou? Bacana. Então você sabe que se você já aceitou aquilo ali, para que você colocou outras bandas? Sabendo que você não ia conseguir compor aquilo. Aí na hora que o artista chega, você diz assim, não, você só vai tocar aqui 1 hora de relógio. O Flávio, mas pode acontecer o cara, a prefeitura contratar Gustavo Lima, por exemplo, para tocar 1h30 e chegar lá no dia e dizer, rapaz, tô com vontade de tocar, hoje eu vou tocar um bocado, ele vê os passos bonitos. Pode, mas e aí dizer, cabe, Jura. eu acho que talvez você perca. Exato. Gustavo, eu agradeço muito, mas eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho aqui só um palco. Porque assim, qual é o grande defeito, assim, principalmente hoje que eu vejo no São João? Algumas cidades já começaram a aderir de você ter 2 palcos. Porque é o correto. Né? Você tem 2 palcos ali, que a gente chama de palco geminado, terminou um, começa o outro E é a melhor lado. coisa mesmo. Né? Porque assim, enquanto um está tocando, o outro está lá montando. Aí você bota um palco só e diz assim, eu vou ter 10 atrações nesse palco. É complicado, é efeito dominó. Um vai atrasar os outros. E outra também, Flávio, você que, vamos supor, você que veio de uma agenda de 3 shows na noite, 2 shows na Sim. noite, você não teve tempo de chegar lá e montar Não. sua estrutura. Não. Então você já tá lá louco em contato com o produtor da Sim. outra banda, o produtor do evento, da banda Sim. que vai vir seguinte, para você usar aquela aparelhagem também emprestada, você montar o Isso. mínimo. E aí você já vem louco. A gente chama isso de backline, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente exige um backline. Sempre é fundamental você ter um corpo de bateria Sim. nesses locais e uma parte da percussão, porque isso já ajuda. Você chegou ali, você já encontra aquilo ali montado, você já diminui um pouco o seu E era uma trabalho. coisa até que eu não sabia, tipo assim, até o som que ele fazia no Sim. sul, ele tem corpo de bateria. Sim, tem. Que ele já deixa lá a estrutura para uma banda que não chegar, ou até Tem. bandas que não tem mesmo a estrutura Sim. para utilizar. Porque assim, equipamento de som é uma coisa muito delicada e sensível, não parece, né? Mas você tá aqui com a bateria toda montada, toda plugada no microfone. Ela tá tocando. Você tirou o microfone, botou outra bateria, botou o mesmo microfone plugado no lugar, ele já não funciona. Aí você Já tira é cabo, põe surpresa, cabo, já é surpresa. é a surpresa. Aí você não sabe, você tá ali, é mesa de som. Então né? é uma passagem de som que você tem que fazer. Exato. Conta de tudo- risco. Exato. Então assim, a gente, por exemplo, a equipe da gente hoje. É por isso A que o gente VS ajuda mesmo. né? Ajuda. A gente chega, se a gente chegou com antecedência, a gente já vai para o palco antes e já faz uma pré-montagem do equipamento. A gente já desce tudo antes de subir para o palco, você já tem boa parte ali montado. A questão da percussão, a questão da bateria já deixa tudo ali montado.
Subiu o horário da gente, a gente já chega, já começa. E é corrida contra o tempo, porque a outra banda está desmontando e você está no mesmo local montando. Fazendo seu show. Perde muita coisa? Oi? Você perde muita coisa? Material? Não perde muita coisa, mas às vezes esquece alguma coisa, né? Sempre tem uma coisinha ou outra que você esquece. Deixa pra Um cabo, trás. um direct box, sempre é uma coisinha que fica. Mas assim, no geral, geralmente não esquece não. Já tá todo mundo ali de forma tão concentrada que acabou, a gente já começa, sabe o que é que vai pegar. Né? Porque além de instrumento você tem VS, além disso você tem um TP, que é um teleprompter que você deixa ali, é o computador, né? É a questão dos fogos pirotécnicos, né? Desse spa, tudo você tem ali num show para poder montar e desmontar. Uma logística grande, né? É a logística grande. É uma logística grande. Alguns 70 microfones que você fala interno. Exatamente. Você tem um microfone interno, por exemplo, tem um microfone interno para cantora, tem um ali para banda, né? Eu fico com o microfone interno, né? Porque geralmente eu falo com a cantora e quando ela quer falar alguma coisa comigo ou ela quer passar algum recado, eu tô ali, entendeu? Para poder ouvir, aí eu fico com um ponto no ouvido. Então assim, é a forma, vamos dizer assim, correta de trabalhar, né? Porque tem muito produtor, porque infelizmente às vezes é a estrutura da banda que não dá condição. Porque o capilé não chegou ainda. Aí não tem aquela condição de ter. Então Nem o todo mundo tem produtor dinheiro não tem. pra pagar o salário de Flávio, né? Não. Pra estar ali produzindo, né? Não cheguei a esse patamar ainda não. O Flávio falando em Salário? ele tá falando em Pix dobrado. Sim, o filho. E o Tem um Pix, cara, um nada advogado agora que tá na internet aí, meio que pegando no pé desse meio artístico, ele dizendo assim, você que é iluminador, e você Já vi. que é... Você já viu? Já vi. Você que é iluminador e o cara manda você mexer no LED, você tem que ganhar dois cachês. Mas isso é tudo um acordo, né, Jura? Que você faz. Mas é que o tipo da coisa, às vezes o cara diz assim, pô, vou levar esse cara porque o cara vai fazer duas coisas, porque eu não tenho hoje condição de Sim. pagar. Mas você vai pro outro lado também, que tipo assim, vamos supor, tiveram banda, nomes famosos, né, de artistas aí, Ivete Sangalo e tal, que tomou aquele processo, Bel Sim. levou o processo do músico e tal, foi causas milionárias. Você é causa até levando até um sério problema, tipo assim, porque eu imagino que você com o Janine, você deve ter a empresa de músicos fiéis ou não, ou fica trocando pra botar cachê, pra não criar o vínculo empregatício, ou até mesmo o PJ. Então você acaba Exato. até bagunçando o profissional Eu sei, também. mas quando você fala isso, você está falando de uma banda já estruturadinha. Mas às vezes o cara tem Eu acho que tem a a questão capacidade- que ele fala ali é a questão de você, às vezes, estar tomando o trabalho do outro. Sim. Né? E de você não cobrar o que é justo. Porque o que ele estava falando é o cara, ele é iluminador, ele toma conta da luz. Mas hoje, por exemplo, todo palco tem um LED. Sim. E aí você tinha um operador de LED. À medida que o iluminador ele quer fazer o trabalho do LED, ele vai se atrapalhar. Em um certo ponto ele pode se atrapalhar, porque assim, você está fazendo a luz. A operação do LED ela pode ser tanto na house, como ela pode ser no palco. E eu não sei onde está. Às vezes eu chego, está no palco, e eu não posso operar. Por exemplo, quando o LED é sincronizado, você tem que ter um operador. Mas Não adianta. eu sempre vejo o cara fazendo os dois, viu? Boa parte faz, mas assim, se ele, É o que eu se mais ele vejo, acha é o que que eu dá mais para fazer. vejo. Porque assim, como é que funciona o LED hoje? Dá até Duas vontade de apertar formas. aqueles botõezinhos ali. Porque assim, como é que funciona de duas formas? Onde você chega tem um técnico da empresa. Ele está acompanhando, ele botou o equipamento, ele tem um técnico dele. Sim. Aí eu chego ali com o meu pendrive, chego pro cara e faço assim, dou um agrado a ele, um cachê. Ó, irmão, vou lhe dar um dinheiro aqui para você botar a imagem. E é uma imagem que ela não é casada com o que está cantando. Tá ali passando enquanto a banda está cantando. E aí tá aquele LED em looping ali rodando. Beleza, dessa forma dá para fazer. Mas quando é um LED programado, naquele LED que o cantor, às vezes aqui, ele tem uma participação. Né? Pô, tá aqui Léo Santana e tem uma participação ali de Ivete. Só que Ivete não vai estar no show com ele, ela vai se apresentar Lá. no LED. Aquilo tem que ser sincronizado. Aí, nesse caso, você realmente vai ter que ter um operador para aquilo ali. E a gente já nesse fez, caso, a gente as já fez bandas muito não isso aqui, não foi? Ô Flávio, a gente fez muito isso aqui, não foi? Exatamente. Vamos botar o LED ali. Vou botar o LED ali. Entendeu? Então, assim, você faz. Mas é uma vertente que eu acho que vai de acordo com o que a empresa se propõe. Ele tá entrando no ramo porque ele disse assim,
cooptar esse meio aí que É pra um mim. cliente, é uma Exato. clientela nova. Exato. Aí ele fala também, se a banda programar 2 shows e na hora só tocou um, o outro caiu, ele disse, você tem que receber os 2 cachês. Mas isso é Mas tudo isso- acordado. Isso é tudo acordado. Às Hein? vezes acontece. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ir tocar em Minas, e aí tinha um show aqui em Salvador, e aí ficou uma parte da banda para tocar aqui em Salvador. Os cantores vieram de avião, eu com o resto que estava aqui veio de ônibus e a gente sabia que não ia chegar. Porém, eu recebi o cachê daqui, porque assim, queira ou não, é aquela coisa, a gente fez a pré-produção. Esse dos show de dois Barreiras eventos. mesmo que a polícia não deixou tocar, foi Sim. o erro do avião, ali tinha que ter o fio e o Pix. De uma certa forma foi, né? Mas aí houve um acordo do escritório com a prefeitura, né? Tudo foi resolvido da melhor forma possível, né? Do que tinha que ser pago à prefeitura, devolvido ou não, marcado outra data, tudo isso aí, graças a Deus, foi resolvido. Mas queira ou não, foi um erro da companhia aérea, porque se não tinha como chegar, eu acho assim, problemas acontecem. Por que não falou logo? Não tem como chegar, o avião tá assim, tá assado. Assumiu uma coisa que não tinha, Exato. não tinha tamanho a para gente só tal, né? soube do problema maior, que aí foi um balde de água fria, né? Você sabia Flávio, que você o tá viajando no produtor é avião. pra evitar os problemas ou pra estar pronto pra resolver os problemas? Pros dois. Pros dois. Porque problemas acontecem que a gente não espera. E a gente tem que saber resolver os problemas. E tem muita coisa que acontece ali que o público não sabe nem o que Não, aconteceu. que nem imagina. Que nem imagina. Porque assim, a gente está favorável a acontecer tudo. Né? Já chegou em lugar que o equipamento da gente, um exemplo, já cheguei em lugar que o VS para e não quer funcionar. Acredito. E aí, como é que canta? Eu vou lhe dizer, o meu sogro mesmo... E você naquele corre, tira, pluga de novo, liga o computador, dá reset, e aí? Sim. Tem que resolver. E a gente tem que estar ali na hora. Por exemplo, o TP. O TP está ali passando as músicas, as informações para o cantor ler, etc. Tal. Já aconteceu no meio do show, o TP, puf, para. E aí? O cantor está ali lendo a letra, Lascou. parou, lascou. E aí? Tem uma informação, você não consegue ali escrever na Ele hora. tem que jogar pra galera. É com vocês agora. Pois é, aí é aquela coisa. Eu viajo prevenido, né? Eu geralmente levo. Tem um TP, tá lá. O TP tá num case prontinho, você abre o case. Você bota o levanta papelzinho monitor. lá. Quando não é o papelzinho, eu tenho outro computador. Sim. Quando não é o outro computador, eu levo outro monitor. Eu sou muito precavido em relação a isso. Eu sempre mesmo, levo. você que ser assim mesmo. Organizado, né? Isso é diferente de uma produção A gente séria. chegou para tocar Novo Horizonte. E aí botou o TP, tal, tudo no lugar. Quem disse que ele queria funcionar? Não teve jeito. Troca cabo, bota cabo. O monitor não ligava de jeito nenhum. Foi o que eu fiz. Peguei meu computador, notebook, abri ele no chão. Botei ele no chão. Peguei um mouse sem fio. Fui pro outro canto do palco. Ficou eu e o outro produtor passando a coisa no mouse aqui. Passou o show todo assim. Sim. Porque é diferente quando você tem um monitor, que você está aqui no computador, você dá a informação aqui no computador e passa para lá. E outra de você ficar operando do mouse, porque eu não podia ficar na frente do computador, o computador estava lá na frente do palco, a gente estava cá escondido, e com o mouse torcendo para que aquela distância do Bluetooth funcionasse. Capitasse. E funcionou. Rapaz, é loucura. Entendeu? Mas Sempre tem. vou lhe falar uma coisa. Meu sogro lá, no meio do São João, o som empurrando e tal, todo mundo falando, elogiando. No outro dia de manhã, tá ali desesperado. Eu perguntei o que foi ele, rapaz. Todo mundo elogiando o som. Eu queimei ali, foram 3 alto-falantes, 4 graves pararam de funcionar e o delay desligaram. A população, pô, o delay são as caixas que você bota pra atrás, né? Pra dar potência pra mais distante. A população puxou o cabo. Acontece. Achou que tava alto demais o som do juiz dela e puxou. Acontece. Imagine, no meio Acontece. do show rolando. Carlinhos tem um trio que é o Caetanave, né? Caetanave é um trio muito Sim. antigo, né? Tradicional e tal. E Carlinhos preserva esse trio até hoje. E uma certa vez... Dá pra ele adaptar o som ali, deve ter sido um aquele negócio. ali foi complicado. E assim, a Caetanave ela é muito apertadinha, né? Então ela toca músicos na varanda que ela tem lateral e lá em cima o cantor. E a gente foi fazer o furdunço. Carlinhos ia se apresentar e Carlinhos ele não canta em cima do trio. Geralmente ele vai andando na frente do trio, cantando ali e tal. Beleza.
Até Carlinhos chegar no local, não tinha quem fizesse santo aquilo se alinhar. Aí parava um PA, parava o outro, e ajeita daqui, ajeita dali. E a empresa que estava cuidando do som do trio, uma empresa conceituada, né? E ela ajeitando de lá, ajeitando de cá, tal. Aí quando o Carlinhos chegou, o som resolveu funcionar. É normal. Não funcionou o microfone sem fio dele, mas aí a gente adaptou desceu um cabo. Desceu, o Carlinhos foi cantando. Foi no dia que apareceu um cachorro lá na frente, foi? Foi o dia que apareceu o cachorro. Eu vi. Eu ali com minha água mineral, o cachorro resolveu vir atrás da minha água mineral. Aí, Carlinhos do nada parou, olhou pra mim, o cachorro querendo, e eu querendo botar o cachorro pra fora, né? Porque assim, tava a frente do caminhão aqui, eu conduzindo, motorista, Carlinhos um pouco à frente cantando, e aquela... Fez a abertura. Fechado, né? O segurança aqui, ele cantando no meio e tal. Beleza, entrou um cachorro. Querendo... E o cachorro me acompanhando, né? E eu querendo botar o cachorro pra fora, o famoso caramelo, né? Bati o pé e ele ali me olhando e tal. E aí, eu com uma garrafinha de água mineral nessa na mão, minha garrafa, o cachorro aí lambendo minha mão, né? E eu toda hora tirando. Querendo beber. Tô na rede social. Aí Carlinhos parou, fez assim, vamos dar água aos animais. Oi. E eu com minha água na mão, abri, dei pro cachorro. Rapaz, o cachorro bebeu a água todinha, 500 ml. Malandro todo, ele queria... Eu digo obrigado. E aí, nesse mesmo dia, Jura, o trio, né, a Caetanave, e aí a gente foi cantando, e Carlinhos ia cantar ali até o... Cristo? Não, um pouco depois do Cristo tem um lugar que chama Barra Flat, eu não lembro, era um centrozinho comercial, não chegava até ao farol da Barra, não. Ah, sim, no tirolesa. Mais ou menos onde tem a tirolesa. Carlinhos cantou até ali, parou. Quando o Carlinhos acabou de cantar, que entregou o microfone, Carlinhos saiu com segurança por uma rua daquela, né? Direção ali pro lado do Shopping Barra para ir embora. O trio aí, puf! Apagou. Aí imagine aquela multidão do lado e a gente sem som. Como a banda que estava em cima era uma banda tipo marchinha, e eram uns velhinhos, né? Aí o velhinho desceu, Flávio, a gente vai tocando aqui na frente do trio. E eu preocupado, eu digo, porra, sem som, bora. Eles aí começaram a tocar, né? A gente foi andando, só com as luzes do trio ligadas. Não tinha som, não. O trio andando, sem som, e eles tocando, e a maior animação. Deu certo. Mas já aconteceu de trio parar no meio da rua, uma vez com o Paulinho Boca de Cantor, eu fazendo com ele no Carnaval de Salvador. Chegou ali no Sulacap, quando ele fez a volta para subir para Carlos Gomes, lotado, o trio parou, o gerador queimou. E aí não teve jeito, o gerador parou, não teve jeito. Ele subiu em silêncio até o Campo Grande. Não teve jeito. Já teve situações de eu estar em trio, que o trio quebrou na frente uma vez. Teve acho que foi o trio de Daniela, se não me engano, na frente do trio de Carlinhos, que era o camarote andante. Parou. E atrasa tudo. E a gente ficou ali. A gente tinha viagem, tinha tudo depois e não tem jeito. É carnaval, tá no meio da rua, vai fazer o quê? Propício a tudo, né? Tá propício a tudo. Então, são esses probleminhas que às vezes a gente tem que estar ali para resolver, né? Flávio, tá chegando no final do Jurapod, mas eu queria que você falasse aí, quem tá nos assistindo, que pensa em ser produtor, é músico, quer ser empresário de banda, dê os conselhos aí. Não, acho que, primeiramente, cada qual no seu cada qual. Músico é músico, produtor é produtor, técnico é técnico, cantor é cantor. E para quem quer ser produtor, eu digo uma coisa assim, primeiro, é muita dedicação, gostar do que está fazendo acima de tudo, né? E saber que produtor não tem dia, não tem hora, não tem noite, produtor começa a trabalhar antes, durante e depois. É árduo, é confuso, às vezes a gente não dorme, às vezes a gente está ali. O momento que tem para descansar, enquanto está todo mundo descansando, é o momento que eu estou trabalhando. Às vezes eu estou ali dentro do ônibus, viajando, o produtor não curte a festa. Não curte festa, não pode. Não tem como. O produtor tá ali para isso. É ele que que conduz o evento, é ele que conduz o espetáculo, seja ele um espetáculo dentro de um teatro, na televisão, é ele que conduz o artista, a banda em cima do palco, né? Então, o produtor ele não tem essa vertente. Quem quer trabalhar com produção tem que entender que o produtor em si ele não tem esse glamour que as pessoas pensam que tem. Não, o cara está junto do artista, está ali, está no bem bom. Não.
O produtor tá ali para executar o trabalho. É selva. É selva. Sim. É selva o tempo todo. Porque a gente às vezes não dorme. Eu mesmo, às vezes, não durmo. Eu estou ali dentro do ônibus, mas eu estou preocupado se o hotel já está lá pronto para quando a gente chegar, se o ônibus vai chegar na hora do café da manhã, se aí, às vezes, você tem que estar com o músico ali, às vezes, conversando com você, porque, às vezes, você na estrada pode acontecer tudo. O cara sente uma dor de barriga, tô mal, precisa parar o carro. E aí? Aí você para, o cara vai no banheiro, atrasa um minuto. Não é culpa dele. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, o produtor não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, ele tem que estar sempre atento. Então o cara que pensa que ser produtor é fácil vai ser músico ou então cantor, porque ele fica mais... Fácil não é, não. Flávio, Fácil faça as não é, considerações finais para a gente concluir. Ô, Jura, eu agradeço aqui a participação. É satisfatório, assim, para mim poder... contar um pouco da experiência, das coisas que acontecem, de trocar essas ideias. E estou aqui para quem precisar de ajuda, quem quiser vivenciar essa questão de produção, a gente está aqui para poder auxiliar. É uma escola, né? A escola, as portas estão abertas Exato, aqui. Quando porque você só quiser, o dia a dia, né? Quando você quiser aparecer de novo para contar novos Eu causos. que agradeço. E Jeane E tem também, muitos. se você quiser... A Jeane, com certeza. Se quiser Jeane trazer aqui um aí, dia. Tá organize para a gente fazer um Vou podcast trazer. com ela. Vou conversar com ela. Jeane é uma pessoa maravilhosa. Vocês vão ter a oportunidade de também vivenciar assim, muita coisa que Jeane tem para contar, né? Jeane foi cantora da Limão com Mel, Sim, tem uma estrada maravilhosa. E assim, para mim é um prazer trabalhar com ela, principalmente. Flávio, muito obrigado Obrigado por ter a você, Jura. vindo e Obrigado, aceito nosso Gabriel. convite. Valeu, Flávio. Estamos aqui junto. Tchau, você que ficou aí. Compartilhe nosso material, se inscreve no nosso canal. Até o próximo Jura Pod. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Tamo junto.